Cara, aquele finalzinho ali parece um eclipse lunar, você viu? Parece um eclipse lunar completo. Cara, ali, que produção. Que efeitos especiais. Eu gostei, ficou muito bom. Cara, olha aí. Não pode convidar o lobisomem aqui, né? Porque com a lua daquela que apareceu ali, o cara transforma aí, é uma loucura. Não dá. Você tá bem, Dovan? Tudo ótimo, Sandro Gianelli, bem-vindo a mais um Conectado ao Poder. Olha, aqui na Rádio Federal. Para, Dovan. É, isso mesmo. Quando você não aparece aqui na tela, que as pessoas não te veem, olha ele lá. Eu fico preocupado, cara. O pessoal vai achar o quê? Que é o... Johnny Cash. Como é que é o nome daquele lá do Silvio Santos? O Lombardi? Lombardi. É só a voz. É o Sombra. Não existe a pessoa, é só voz, entendeu? Que isso. Essa barba aí é do Lula? Tem alguma coisa a ver? Não. É uma homenagem, mas não ao Lula. Não? Não, ao Che Guevara. Pode ser. Conheço. Apresenta a nossa rapaziada, vai hoje. Hoje a gente tá aqui com o nosso comentarista de sempre, Felipe Berlim, que tá aqui. Opa, sempre um prazer, sempre um prazer. Muito bem-vindo. Opa. Alô, aí. Muito bem-vindo, Felipe. E também Marcos Vicenzo tá aqui, jornalista, aqui, advogado, pra comentar com a gente aqui. Na verdade, Sandro, qual é a pauta que eu não sei ainda? Pauta. A produção não me passou, não. Não, pois é. Tinha que ter uma pauta? Peraí, aqui no ponto aqui estão dizendo que Como não é que há é? pauta. Tem não que há ter pauta. as perguntas no papel aqui, aí se sair da ordem aqui, o apresentador desespera. Ele fala, e agora, o que eu faço? Meu Deus, saiu da ordem, não sei E a qual que eu... assessoria do Vicenzo vem, essa não Por onde pode, que eu essa venho? não pode, essa aqui não pode. Cara, no começo, quando eu comecei a entrevistar, era complicado. As assessorias perguntavam, Vicente, quais são as perguntas? Vocês vão falar sobre o quê? Tem como você me enviar as... Não, é assim, começa assim, sutil, tá? Quais são os temas, tal? Tem como você me enviar as perguntas? Não tem como enviar as perguntas. Não, porque eu também não sei, né? É porque eu não faço a menor ideia de Se eu quais fosse são as você, perguntas mandava umas que eu nada a vou ver. Quem é o perguntar, campeão brasileiro de 87? Aí chega na hora... Nada a ver, Chega na hora, galera, 87 não, 88 agora. Não, mas mudou. Agora é 87. Sabe ou não sabe? Se eu soubesse, eu tinha falado pra você me passar as perguntas antes aí. Você já vazou por isso? Não, Rapaziada, pediu? não, teve uma vez que me perguntaram, assim, eu até acho normal, né? Perguntar as pautas. Qual que vai ser o tema aí da entrevista? Aí eu passo. Vai ser cenário local, cenário nacional e Eu faço propostas. desde 2014, nunca soube, nunca me informaram. Você só vai. Por onde que começa, isso eu não faço mais enquete também. A gente já tá fazendo isso há um tempão também. Enquete eu não faço também. Não, isso dá um problema. Dá um problema. Esse negócio de enquete. Então, já que vocês tocaram no assunto, eu proponho enquete, não. Se o Arruda... Não. Cara... Vocês brincam com coisa séria, gente. Não, mas já aconteceu. Fazer Já o quê, passou, né? Já passou. Agora eu posso. Agora é piada. Pior que a gente nem sofreu, né? Não. Aconteceu, tá bom. Fica pesaroso. Era Tá bom, era tudo bom. certo. E foi um programaço aquele, hein? Foi bom, velho. Foi bom. Programa É por isso que eu fico bonito, pesaroso. Era bom. Você sente um saudosismo e tal? Demais. Era bom demais. Cara, quando eu fico à noite assistindo filme até tarde, eu lembro que eu não tenho que acordar cedo pra fazer um programa. Nessa hora é bom. E eu sou músico, então eu quando falo eu saio do hashtag palco... Domingo pela manhã, não é? Domingo pela Era manhã. 9 da manhã. 9 da manhã do domingo. Mas eu fiquei antes fazendo sábado, 6 da manhã, imagina. Tá doido. Foi assim que você me conheceu, inclusive. 6 da manhã. Vou te contar como é que eu conheci aqui o Felipe Berlim. Baterista banda de rock. Chegou lá, bom. Não sei nem se baixei assim, mas enfim, fiz a minha imitação aqui, entendeu? Mas não é isso mesmo. Tá sabendo legal. Eu tava entrevistando lá uma banda de rock, entrevistando um cantor e tal. Do nada, no meio da brincadeira, o cantor fala: apontou, meu baterista imita o Bolsonaro, ao vivo. E o que eu fiz? Senta aqui e imita. Sabe o que aconteceu? Boa noite, presidente. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos aqui da Rádio Federal. É um prazer estar aqui com vocês. 22, tá ok? Um forte abraço aí. Vicenzo, essa barba aí é 13 ou é 22? Não, que você acha? essa roupa alinhada, tô vendo um brasão bonito ali. Você é patriota? Conheço de longe. Você é patriota. Moral da história, virou a grande voz que imita o Bolsonaro. Em nível nacional. Até hoje. Em nível nacional, projetos maravilhosos. Você fez projetos lá com o Guga. Qual foi aquela outra produtora? Fiz com o Bruno Sartori, trabalhei com o Fernando Meirelles, diretor do Cidade de Deus, a gente trabalhou junto. Olha aí. Já fiz filmes. Mas imitando o Bolsonaro ou não? Com o Fernando Meirelles imitando o Bolsonaro. Pra algum personagem, alguma coisa do tipo? Foi pra uma campanha do Prêmio de Cinema Brasileiro. Pô, que legal. Você deve ter visto vídeos aí, esses vídeos que viralizam, milhões de visualizações do Bolsonaro ali. Era ele. Você viu que é ele no corpo da Carminha da Avenida Brasil? Desgraçado! Inferno! Sou eu. Achava legal uma música legal, das antigas legal, lá legal. que uma mulher cantava. Não sei o que, Erundinho, um lance assim.
Ah, eu fiz tanta música na voz desse homem que dá pra fazer um CD. Cara, eu chorava de rir quando via aquelas imitações. A gente dele, né? a gente chegou a fazer um CD, né? Que era a coletânea das duplas sertanejas, que era Genuicida, Crime Inoso, e eram várias. Esses eu não sabia Mili que e tinha Ciano, eu vou vocês. te mandar depois. Foi a gente também. Perseguição teve? Muita, até hoje. Quando aparecem solicitações no direct do Instagram, é a gente querendo me bater. Normalmente. É mesmo? Na Rádio Metrópolis as pessoas quase sempre ligam, tem que demitir esse cara, e não sei o quê. Mas porque você imita o Bolsonaro? Porque eu imito escrachando. Ah, entendi, Bolsonaro. Eu entendi. coloco Ah, sempre... então é a direita que é contra você, né? O pessoal É, da mas a direita. direita. O pensei problema é que ele Ah, imita. entendi, O cara. problema é que ele Não. não só imita. O Felipe é inteligente pra caramba. Então ele consegue. E outra, ele acompanha as notícias. Então ele tá sempre no time. Entendi. Tá bom. É. Pô, aconteceu agora Então de você é tarde, ele corajoso. tá no time, vai, brinca, faz. Porque é difícil hoje em dia você fazer qualquer tipo de crítica a qualquer um dos lados, mas na internet principalmente. Por exemplo, ao Bolsonaro, eu já é muito entrevistei e eu brincava muito com a Dilma. Eu vou dizer a vocês. Eu brincava muito com a Dilma. E não tinha um hate. Tinha uma galera que brigava. Agora, eu vou te matar é recente. complicado. Os caras mandam esse tipo de mensagem. Já. Teve uma vez que vazaram no Twitter onde eu trabalhava. Eu trabalhava na antiga redação do Metrópolis, lá no Lago. E um cara tweetou, ó, quem faz as vozes é que botou meu perfil, a namorada dele é essa que botou o perfil da minha Caramba. mulher, ele trabalha no Metrópolis. Eu falei, que Nesse isso, endereço, cara? mora aqui. Só do trabalho. Eu fiquei com medo, né? Eu falei, cara, agora quando eu for sair... Como é que não fica, né? Isso é ruim, cara, porque assim, só puxando, não vou falar esse nome, né? Puxar a sardinha, é meio complicado. Mas não que- já perdeu. Perdeu, né? Pois é, mas fez agora uma votação pode, boa, mas fez uma agora votação pode. boa, cara. Não, mas Sardinha. perdeu, agora pode. Perdeu. Mas fez Voltou uma pra votação lata. legal. Mas... Você sabe que na história ninguém liga pra isso, né? Ah, Por quê? perdeu por 100 votos, perdeu. Não lembro. Dominique Toretto já falava isso. Não importa se perdeu por 1 metro ou 1 quilômetro. Vencer é vencer. Veloz e Furiosa também foi. Velozes. Do primeiro ainda. Tá em qual? Nem de cima é qual que tá. É cultura. Deve estar um 18 Ah, já. Virou. Bela Mas, citação, muito mas bom. puxando sardinha aqui pro meu lado, do ponto de vista jurídico, você não tem nem o que fazer, cara. Porque se você for na delegacia, é a DRCC, Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. E aí a estrutura ainda é muito precária no Distrito Federal, muito ruim. E é uma grande crítica, inclusive, que eu tenho à Polícia Civil. Não a Polícia Civil, mas a forma como a Polícia Civil foi tratada no último governo. Você falou que eu podia falar. Nos últimos governos. A estrutura da DRCC é muito pequena. A culpa não é dos policiais ou da estrutura da Polícia Civil, mas como a Polícia Civil foi tratada do ponto de vista tecnológico. Porque se ele for levar um caso desse de ameaça, de ofensa, de injúria, e inclusive, o que é muito triste dizer é que de racismo e injúria racial é muito difícil ser investigado na Delegacia de Você Repressão fala aos falta Crimes de Cibernéticos. tecnologia, de equipamento. Por falta e de tal. investimento. Por falta de investimento. Olha Então, que assim, absurdo, né? você prefere Sabe que- investigar um cara sendo ameaçado na rede social ou um banco que teve uma perda de R$1 milhão aqui pelo meio digital? Então, o cara vai investigar o banco. Tá nem aí pra você, entendeu? Exatamente. Então, assim, não é uma crítica à instituição Polícia Civil, Faz sentido. mas aos governos que não trataram a era digital como ela deveria ser tratada. A pandemia veio pra mostrar que a gente tá só atrasado. Mas assim, em geral, todos os governos, eu acho que tecnologicamente estão todos atrasados, né? O Brasil, eu acho que em relação à tecnologia tá muito atrasado. Ah, com Eu acho certeza. também. Eu acho Eu também. bebo bastante água, eu queria só pedir meu amigo. Opa, Pode Felipe, falar. por favor. Aí, Obrigado, obrigado. viu? Ô, Felipe, depois Canta de aquele passar chileno do Jô microfone Soares, que ali a gente do precisa Giovanni. dele. Fala com você também ali, depois você encosta ali. Alex, por favor. É o Alex, cadê o Alexa, Alex? traga água. Alexa, você que a tecnologia, falar em tecnologia não tá tão assim não, né? No máximo apaga a luz. Mas a gente se surpreende com cada coisa. Por exemplo, recentemente eu fui me inteirar daquela questão do metaverso. Cara, pra mim, eu falei, não é possível que isso vá acontecer aí. Não, já está Já está acontecendo. Já tem festa, já rola festa, Já- leilão. Não, tem empregos. Que é Empregos. só pro metaverso. Não, Não, emprego beleza, mas como é que é uma festa no metaverso? Explica. Cara, DJ faz uma festa. É a melhor toca festa do mundo. música Tu fica na e o seu sua avatar casa. fica lá tocando, junto com você. Olha só, tu Não, mas eu vou fazer o quê? Eu fico na minha casa curtindo, aí Curtindo? o meu boneco tá lá. O seu avatar tá lá, você tá dentro da festa, né? Você pode ouvir, você Não é o pode meu curtir, caso do interagir. Vicenzo, nem o do Felipe, porque a gente, todo mundo aqui é compromissado, são uns homens sérios. Mas se o Avatar estiver lá e beijar outra mulher, e aí como é que fica? Eu não sei. Eu não sei. Aí mas você eu trouxe acho que uma não Nunca vi, configura ouvi falar traição, sobre né? metaverso. Do advogado tá aqui. É uma loucura. Ó, por exemplo, eu tava vendo esses Eu dias. tenho um amigo que tem uma empresa que eles estão criando, eu vi lá superficialmente, não entendo muito, mas assim, eles criaram a cidade, nessa cidade ele criou várias faculdades e cursos técnicos, e aí as pessoas, ele tava me explicando que as pessoas vão pagar
para fazer parte daquela cidade, daquela comunidade, Sim. e elas podem fazer os cursos que elas quiserem. Já tem loja, se não me Cara, engano, a muito Amazon. A Amazon tem. já opera no metaverso. Você compra casas pelo metaverso. Esses dias eu tava vendo um cara aqui Mas você compra casa no metaverso? no metaverso. Então o cara, eu vi recentemente um menino americano, vou te mandar esse vídeo. Ele vendeu uma casa que ele programou no computador, é uma imagem de uma casa, ele vendeu por $500 mil. Porra, porque é uma mansão. Você lembra da Death Row Records? Já ouviu falar na Death Row Qual que é o Records? programa, qual que é a ferramenta que utiliza pra poder fazer essa casa aí, que o cara aprende a fazer essa Não casa? A Death Row Records, que é a maior gravadora de hip hop de todos os tempos, que tinha Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, o Snoop Dogg comprou. A massa que sobrou, ele comprou. E ele tirou tudo do Spotify. Se você for tentar ouvir os discos antigos do Tupac, você não vai mais Não achar. existe mais. Porque a Death Row só opera no metaverso. Mas onde é que você entra no metaverso? Ah, tem várias formas. Normalmente pelo Facebook. Olha que loucura. É, porque o Deve metaverso ser aqueles do avatares. Tu lá, consegue né, entrar aquela aqui e coisa. colocar aqui É na mais tela? do que aquilo. Deixa eu ver o que eu acho aqui na Tenta internet. aí, Deixa eu É ver. mais do que... Cara, assim, levaram a um outro nível, cara. E Assistiu- eu acho que vai ter gente enlouquecendo. Eu acho que... Assistiu o jogador tenho número 1? certeza. Como? Jogador número 1 do Spielberg. Sim, claro. É um exemplo básico daquilo, né? Você coloca um óculos, né? E entra num mundo que o seu mundo praticamente já não serve mais, né? A condição do filme era essa. Seu mundo tá caído, tá detonado. Então você vai para uma realidade Virtual mesmo. virtual. E você passa a comprar coisas, construir coisas, viver lá dentro. Então as pessoas viviam dentro disso, né? Com um óculosinho. Não, tem outro filme também, contando. eu não tô lembrando, mas tem até um cara, eu vou trazer depois, vou mandar pro Sandro aí. Diga. É, tem um filme muito parecido com isso, o cara se conecta, e aí, por exemplo, o cara é o que ele quiser ser nesse mundo, desse Matrix. metaverso. Não, sem ser Matrix, porque o Matrix ele ainda liga alguma coisa, mas esse não, ele fica na frente do computador. Aí no metaverso é uma mulher bonitona lá, e do outro lado é um cara, um gordão lá, que come porcaria e fica o dia inteiro na frente. Eu acho que, se não me engano, eu já até vi esse aqui. Esse filme não, e a ideia dele é muito interessante. Aí no final ele tem que acabar com esse metaverso aí, eu não vou dar spoiler. E aí o Vou falar cara o que volta, acontece, vira o mas- gordão, aí olha no espelho, fica triste. E... É, só que aí Tipo, no metaverso ele é começar uma a mulher se bonita e ele matar, namora com quem ele suicídio. quiser. Por isso que eu tô te falando, vai ter gente enlouquecendo. Porque você tem uma vida maravilhosa, mas a partir do momento que você desliga, Você cria uma... Já basta o Instagram. o Instagram eu já só acho tem gente terrível. bonita, malhado, Instagram eu viagens acho terrível. maravilhosas. Eu acho terrível. Vitoriosos, Você marca um encontro. de sucesso. É, Aí você exatamente. marca um encontro. Tá um pouco diferente. Você viu que ele, quando eu cheguei aqui, ele até comentou, né? Você Eu tá mais comentei, baixo, você pô, tá tu é mais gordão. alto, pô, tu é mais alto pô, no Instagram. Porque eu falo com ele direto. Uhum. A gente conversa e tal. Mas eu não tinha visto o Vicente pessoalmente. Pô, o cara é grande, pô. É porque eu botei um Engana. salto aqui, porque o metaverso... Eu tenho um amigo que realmente usa muito Que usa filtro. salto? Não, Usa até filtro. curioso. Usa filtro no Instagram. E eu falei, Carmelo. pô, cara, por que você tá usando tanto filtro? Você quer que eu seja feio também na internet? Então não dá, né? Aqui eu tenho opção. Não dá. Tem um amigo que eu não vou revelar o nome, que ele pinta a barba. Ele pinta Olha, a barba. na Gustavo vida Lima, real, claramente. Porque eu acho que tem um filtro. Gustavo Lima. Cara, Vou não entregar posso quem deixar é. minha- Ele é deputado branco distrital? aqui, ó. Pinta barba de branco, não? Não. Esse Esse Quem é o aí- distrital que pinta Esse aí é barba de o... branco? Quem é? Eu não Quem? sei, Quem? eu do não sei. PSD, pô. o Jorge Viana. Ah, não, mas o Jorge não pinta, pô. A Pinta. dele é igual o Papai Não, mas Noel. fica legal a dele. Ou ele pinta a barba ou ele pinta Esse o ele cabelo. pinta Não é pra fingir que possível pinta. que o homem veja um Kinder Ovo. Exatamente. Não, Não, dá pra ter... possível. Acho Fica que ele legal, pinta- fica legal, será que fica ele pinta o estiloso, cabelo, Jorge? Ou ele pinta um ou ele pinta o outro. Porque tem uma, Ou ele pinta os dois, pô. tem uma fronteira exata, cara. Não, Não se isso mistura não ali a água existe. ali. É. O Rio Negro ali não se... Mas ele virou um personagem, o personagem dele pegou. Minha Teve uma votação vontade era boa. de fazer uma videoligação pra ele agora. Não vou fazer isso, não. Se quiser, Ô, Jorge, eu mesmo pintou um pergunto. tema aqui agora ao vivo. É, Jorge, Poderia esclarecer. dúvida rápida. Você pinta a barba ou o cabelo? Que maldade. Vou vocês tentar são- chamar ele aqui no WhatsApp vocês aqui. são Posso terríveis, bota ele na viu? tela. Faz isso. Vamos tentar. Mas aí você fala qual é o tema. Qual Mas é o qual que é o tema? tema? Barba Qual que é o Você tema mesmo? pinta o Ele só cabelo, vai- o Aí ele vai cabelo ou perguntar, a a gente não barba? sabe qual que é a Ele pauta. pergunta qual é a pauta. Eu falei, sei Você lá, já foi poderia no metaverso, esclarecer a isso barba pintada. ao vivo? Jorge, falar em Jorge surpreendeu, hein? Surpreendeu, foi bem. Mais de 30 mil votos. Não, tiveram... o próprio vocês falaram do Sardinha. O Sardinha teve uma votação que foi boa, Expressiva, cara. expressiva. Duvan, pega aquela relação, pesquisa aí no Metrópolis, aquela relação onde tem o custo do voto para distrital. Porque nela eu vou conseguir fazer duas coisas. Nós vamos avaliar aqui os 24 que venceram e o custo de cada um. Aí sim, A gente agora mata eu gostei duas da coisas. pauta. Aí a gente começa a, Pode falar de mesa a diretora? desenrolar. Mesa diretora, o que você acha que vai dar? Rapaz, Eu gostei acho lá que que você soltou uns spoilers lá. Eu soltei, o pessoal ficou meio bravo, né? Você acha que dá Ficou? quem? Ficou, acho que o Roberto brigou comigo lá no
O no Roberto. Instagram, foi do Pô, dele Roberto, lá, para. falou que foi matéria Ah, plantada. ô, né? Roberto. Mas se você fizer uma ligação lógica, né, dá pra você pensar. Eu ouvi de fontes fidedignas, resguardada, né, a garantia constitucional do sigilo da fonte, mas eu ouvi de fontes Cara, é fidedignas chique, que Se eu tiveram falar, um jantar, pô. Eu ouvi e não vou contar. Pronto. Não, tiveram um jantar. Tiveram teve jantar. Olha E eles aí. conversaram. O que eles conversaram foi passado pra mim, se é verdade ou não. Aí se ele quiser esclarecer, esclareça. Eu, logicamente, liguei o PSD ao partido de esquerda, que o PSD apoia, me corrija se eu estiver errado, o Kassab tá apoiando o Lula. De No fato. Distrito Federal, nada mais lógico do que eles tentarem apoiar ou coligar ou fazer uma composição com o partido que nacionalmente apoia. Até pra sobreviver, né? É porque o PT foi muito bem votado, a esquerda foi muito bem votada. Eu Não acho que os o três eu acho que o primeiros mais Roberto, votados foram eu da acho que o esquerda. Roberto não quer ser o presidente assim, da Câmara. e até eu digo acho que ele mais. quer se manter na mesa de Aí ele diretor. ficou chateado, mas ele não viu a matéria. Na matéria eu até digo que eu acho que é um quadro bom. Né? Como alguém que entende de Câmara Legislativa, como alguém que está no 4º mandato, se eu não me engano. Quarto. Eu acho que é um nome que é expressivo, que poderia Tem ser um bom experiência, presidente. tudo. Mas eu falei de uma composição, ele ficou chateado. Disse que é uma matéria plantada. Olha, deputado Roberto, não é uma matéria plantada. Fique tranquilo. É porque ele é da base do governador, aí ele pode ter. Não foi, pra mas não evitar foi assim. os Foi uma problemas, análise então. minha. Eu faço as minhas análises do que eu acredito, do que eu. E o que eu acho que. Eu lembro de conversar com o Kassab no evento que lançou a candidatura culposa, sem intenção de ganhar, do Rodrigo Pacheco. E nesse dia a gente já tinha conversado. Culposa. Candidatura culposa. A Deise Amarillo também foi uma surpresa. grata surpresa. Eu achava Eu- que dava o Francelino. Eu cheguei a lembro que você conversar falou com isso uma mesmo. pessoa que conhecia a Deise, porque eu seria candidato a deputado federal. E eu falei, cara, essa mulher vai ter voto. E eu queria que ela fosse dobradinha minha, mas ela foi pro PSB. Ela foi pro PSB, aí não deu pra fazer. Daí acabou que a gente nem chegou Eu vou a te conversar. falar, quem me falou dela? Não tive a oportunidade de Francelino. conhecê-la. Francelino. O Francelino falou, Professor Sandro, Francelino? eu tenho a Deise lá e a Deise eu acho que pode dar um trabalho. e Daniel tal. Donizete também. Cara, Daniel Donizete vou. Mas eu vou te falar. Já que fiz duras críticas a ele, mas tem que reconhecer. Daniel Donizete, um projeto. Aqui, essa campanha de todas, essa é um projeto de marketing. Ah, com certeza. Ele conseguiu Bem fazer feito, uma mas bem segmentação. feito. Bem Bem feito. Fez uma segmentação, escolheu um nicho É, que ninguém pronto. explorava bem em Brasília. Foi pro Surpreendeu. partido certo. Partido certo. 22, irmão, não tem como. É 22. Isso é uma coisa que as pessoas, Sim. muitos candidatos, eu cito. E outra, na eleição passada, rapidinho, na eleição passada, ele era considerado o distrital da Bia Kicis. Então ele foi o partido do. Não, isso aí eu tava no PRP. Não foi bem assim. Tiveram alguns problemas. O general Paulo Chagas não era um cara tão bom de trabalhar na. Não digo nem o general. A equipe do general Paulo Chagas era muito ruim, não sei se foi a mesma. Mas era uma equipe muito ruim. Ele perdeu a eleição ganha. Né? Na eleição que o Bolsonaro foi mais forte, ele poderia ter ido pro segundo turno. O general podia ter emplacado. Né? E aí algumas pessoas não continuaram. Enfim, teve o Daniel Donizete, ele viria deputado federal. Na nominata ele estava como candidato a Quer deputado dizer, pode federal. ajudar no nominato. O que eu acompanhei de dentro, inclusive um grande trabalho da Josi, que hoje é administradora do Gama, ela era do PRP. Falou, Daniel, por que você não vem, cara? Vem pra distrital. Pô, compõe a nominata pra distrital aqui, a Bia Kicis vai vir forte pra federal. Te apoia também. Você fecha uma dobradinha com ela. Vem, faz o link patrocinado E lá. aí é aí que nasce Ninguém essa dominava essa questão de link patrocinado, de tráfego pago. E ele tinha um conhecimento. Isso é muito novo, né? Então ele em 2018, né? Nós estamos em 2022. Em 2018 ele teve a inteligência dele de utilizar de uma forma favorável, vou ser eufêmico aqui, a ele porque ele conhecia a plataforma. Mérito dele. Ele conseguiu vincular a imagem dele a dela. com a Bia Kicis. Bem felição. Tanto é que eu ajudei, né? Eu ajudei a coordenar a campanha da Kelly Bolsonaro. Fez 5.760 e poucos votos. Foi bem votado. Foi bem votada também. E foi a suplente dele. Né? Chegou a E assumir ela não tudo. conseguiu, até porque na reta final eu fechei com a Renata, a Kelly não quis continuar, eu fiz Renata de Aguiar. Nas 2 últimas semanas ela me chamou pra trabalhar lá, uma grande amiga também. Nós fizemos 4.000 votos em 2018. Renata bateu na trave agora, hein? E agora bateu na trave. Mas aí foi isso. Ele fez um trabalho muito bem feito de associar a imagem dele à Bia Kicis, mas ele não era o distrital, de fato, desde o começo da Bia Kicis. Foi na hora certa. Ele fez Mas na é hora o que certa. aconteceu. Ele ganhou, aí ficou Ganhou. esse mito de que ele era o distrital da Bia. Ele não fica os 4 anos como um bolsonarista. Não. É inteligente, ele vem pro partido do Bolsonaro. Quer dizer, de certa forma, você dá uma, né? Você tá falando que eu não sou bolsonarista ou eu aqui no partido do presidente? Pega a pauta PET. Hoje mesmo eu tava conversando com alguns amigos e o pessoal falou, não, porque PET não acreditava. Cara, se você pegar nos outros estados, nos grandes estados e nas grandes capitais, em todos tem um deputado estadual ou um vereador da causa PET. Tem.
Tem um Bruno de São Paulo que foi bem votado pra Tem caramba. vários, acho que é... Eu acho que é Minas. Não, mas desculpa, eu vou até te interromper. Ele soube aproveitar. Fez Porque tem a Carol dos Animais, que foi bem votada na última. E hoje ela tava no MDB, partido do E governador. caiu bastante. E foi muito ruim a votação Caiu dela. bastante. Ele soube explorar. E ela é a Carol dos Animais. Minha esposa chegou a votar nela em 2014 por ser a Carol dos Animais. E nunca deixou de ser. Mas ele explorou bem a pauta. 33 mil votos, mérito dele. Todo mundo dava ele como morto Não, na, é vida, verdade, na, é na verdade. vida pública. Mérito dele. Eu tenho uma crítica a ele. Ele nunca deixou eu entrevistar ele. Nunca deixou? Não. Eu já até consegui convidei entrevistar ele algumas vezes. Mas que eu tava falando da questão de você Teve saber escolher. O problema da enquete, O quê? bicho, terrível, velho. Para com esse negócio de Eu marquei uma com ele. Aí ele foi, na hora ele, não, passei mal, tinha que ir pro hospital. Aí qual a enquete que eu fiz no programa, ao vivo? Mas- Convidado não veio, passou mal. Adivinha. Foi essa? Morador do Gama. Você tá ouvindo a gente agora. Alguém de vocês viu o Daniel Donizete nessa madrugada no Hospital do Gama? Putz, velho. Você não fez isso. Claro que eu fiz. Você mandou essa. Não acompanha essa vivo. não, hein? E alguém viu? Não. Claro que não. Tava nada. Não, ninguém viu. Tava, mas Enfim, a pergunta mérito no dele, Velvet, merecido. tava E ó, o voto não é muito caro, hein? 23 Pô, legal esse aí. 23 e Foi você 20 que por fez? voto. Não, o Metrópolis que fez. Mark Arnoldi. Você quer saber aí ponta a ponta? Mas tem tudo? Mais barato? Qual que foi? Vamos lá, mais Isso barato. aqui é bom, hein, cara. 14. Pô, que legal, hein, 14. cara? Vamos lá, vai mexendo aí. Eu sei de cor. Aí quanto que foi da Letícia? Não, aqui só tem os Os que eleitos. venceram. Os eleitos. Os Não, eleitos. só O os casco que dela venceram. saiu 12. Ó, aqui, ó. Seu partido. Você tá lá ainda ou saiu? Pedrosa. Tô filiado ainda no partido. Olha lá, com os votos dele. Foi Caro demais. Agora aqui, Mas ó. o partido não ajudou, cara. Não O partido ajudou? poderia ter ajudado mais 9 o da Pedrosa. Jane. Podia ter acreditado mais. Vai, Dovan. Ó, o mais barato eu vou te falar quem foi. É, a Foi o Jane- Max a Jane- Maciel. Hoje eu encontrei a Jane. Ela tava lá no Brasólia. A doutora Jane. Parou Eu pra falar com ela? entrevistar. Pois é, eu acho que ela é passou, boa eu de prosa. cumprimentei. Eu cumprimentei rapidinho e tal. Cara, Eu nunca tive a oportunidade de vou conhecer ela. te falar. Não entrevista Assim, a vamos falar a verdade. O Não. Agi fez um baita de um trabalho. Não entrevista fez. Não entrevista a Gene, não. É? Boa Por de quê? prosa. É. Rapaz, se você for candidato, ela te entrevistar. Se você entrevistar ela no meio da eleição, você desiste e apoia ela. Não, e digo mais. Cara, ela é boa de prosa. Sem sombra de dúvidas, um dos grandes quadros do Distrito Federal. Mulher, negra, delegada e agora deputada. Aqui, ó. Com conhecimento ímpar. 19 mil votos. E não foi muito pouco, voto, não, hein? irmão. Num partido Custo pequeno. baixíssimo. Num partido 9,37, pequeno. ó. 178 mil, partido pequeno. Custo baixíssimo. Você sabe, ó, o mais barato, 5 e pouquinho, foi o Max Maciel. Mais caro, Paula Belmonte, chuta. Pela média que você viu aqui, chuta o da Paula. 43. 70 e lá vai porrada. Que é isso, É bicho? um jantarzinho no Coco Bambu ali. Rapaz. Vamos lá? Deise Amarilo, 22,70. Foi caro também, hein, Deise? Doutora Jane, 9,37. Eduardo Pedrosa. Rapaziada, aqui é o custo por voto, tá? 37,31 do Eduardo. Fábio Félix, 17,28. Gabriel Magno, esse aqui que é o Darlete. Gabriel Magno, verdade, é o Magno. verdade, Foi barato. 12,98 foi Pô, do barato. Hermeto foi barato também. Eu voto, hein? Hermeto, Sempre 8,90. já E sabe. Holando, 8,39. Jaqueline Silva. O Hermeto foi maravilhoso. Com a Jaqueline Silva, 48,30. E Foi esse caro, valor hein? aí é do quê? Do que Isso aqui foi o que foi gasto, Do fundo gasto ou do- oficial, TRE, somando Divide tudo. aqui Entendi. Pelo número de votos, entendi. É, só isso, né? que- só apenas. Podia ter o dos outros, né, cara? Vai descendo aí, Dovan. Podia ter dos outros, cara. Travou aí. Eu vou fazer Vai lá, descendo, próximo. Descendo. Descendo na voz do Ruiz. Fazer um mutirão, hein, cara, pra gente fazer de todo Olha lá, ó, mundo. João Cardoso, 8,73. Joaquim Oris Pô, também Neto, foi olha aí. caro, cara. 53,85. esse menino a fazer voto barato e ele me gasta R$53. Isso dá pra comer mais de um mês no restaurante que eu construí em Samambaia. 53 dias. Cara, do Jorge Viana Claro. foi barato, hein? Jorge, 5,74. Agora, o Joaquim, só dando uma interrompida aqui, o Joaquim, eu conversei com ele. Logo após ele ter vencido, eu falei, cara, você tem que parar de fazer promessa de governador. Que a galera vai te cobrar. E, ó, Porque eu vou trazer de volta o pão e leite. Isso não é competência do distrital. Não é. A não Você ser que pode- ele tenha um Vendendo projeto povo, não. de pão e leite nos centros lá que o governador Roriz fez, pô. Do. Como é que chama? Do restaurante Dos comunitário? restaurantes comunitários, cara. Só se ele fizer um projeto de lei pra implementar que seja utilizado nas manhãs. Aí, tá vendo um projeto Mas de lei? aí você não pode criar projeto de lei que gere custo pro Que gere executivo. no orçamento, né? Vai onerar A não o. ser que ele incentive alguma... Resumindo, tá enganando o povo mesmo. É.
Aí pode tentei perder a ajudar o chance, Joaquim aí pode Arisneto, perder cara, a chance você de não um me futuro ajuda. mandato. Joaquim, Eu tentei ajudar. Gosto pô. muito, já trocamos figurinha da Copa, inclusive. Ó, vou falar a ajudar verdade. aqui. O Vicenzo tentou ajudar. Joaquim Oris, eu vou voluntariamente eu vou te passar um projeto, vai dar certo. Olha lá, o Joyce 574, Martins Massado, Olha lá, 11,56. ele pinta a barba, não é possível. Aí Olha lá. pinta. Ele pinta. Eu porque não Pinta, dá não, velho. pinta, pinta. A barba é... Não, vamos ter que ligar pra ele. Não, Cara, pinta tem uma fronteira Não, exata. pinta a Vendo barba. essa foto assim... Não, pinta a barba. Ó, um voto Kinder mais Ovo. barato, hein? Max Maciel, hein? 5,58. Mas aí você tá colocando só o que recebe por dentro, né? Ah, mas o por fora, teoricamente, não existe, né? Esse é o tal do orçamento secreto. Orçamento secreto. Isso aí eu entendo. Isso aí Orçamento eu entendo. secreto aí você não tá contando, né? Máquina você não tá contando. Daniel de Castro, 13,21. Próximo aí. Paulo Belmonte. Nossa Cara, senhora. essa mulher paga um jantar pra cada eleitor. 3,80. O jantar no... Outback. Ela pagou um Outback pra cada pessoa que votou. Troca, tinha votado nela. Olha o Pepa lá, Pepa. 14,55. E eu lembro da gente entrevistando o Pepa, cara. Sangue bom, né? Sangue bom Simpático pra pra caramba. caramba. eu Conheço o lembro. Pepa, tá vendo? Não conheço o Pepa. Pepa, queremos você aqui, hein? Ricardo Entrevistando. Vale. Deu uma de Dani Gentili agora. Ricardo Vale, 18,50. Roberto Negreiros, 21,76. A Roberto apareceu do nada, né? Parece que era aquela música do Titãs. Mas do nada o cara aparece e Letras imensas. tem um capital político, né? Entendeu como é que funciona Chegou o na negócio. reta final e veio Roberto. Ele entendeu como é que funciona. Próximo lá. Mas a crítica, né, que ele me fez lá não é descabida. O HCL perdeu a eleição errada. Ele ia ser o presidente da mesa. Já eu- tinha até acordo. Deixa eu te falar, se o HCL ganha essa, era dele. Era ele, pô. Já tinha Era ele. acordo. Era ele. Não, a Eu gente fui uma das que poucas roda os pessoas. bastidores já tinha Eu acordo. fui uma das poucas parceiro. pessoas a E falar eu pra ia ser Gaciano um ganhar. presidente top, viu? Ia ser, cara, articulado. Ia Foi ser. o 82º senador. Foi do COF. O COF agora foi do COF, né? Orçamento. Eu acho que no DF poucas pessoas entendem do orçamento como os dois top 1. Top 1 e 2 aí. Top 2. Confusão mental é essa. Eita. HCL e Vasni. O HCL, uma vez eu fiz uma entrevista com ele lá na Sucesso News. E no dia que ia ter a votação, acho que da LDO, se eu não me engano, e ele me deu um presente no Instagram, que foi um dos vídeos com as maiores visualizações do cenário regional do DF. Que ele fala assim... Eu fiz uma pergunta, ele falou que eu posso perguntar? Pode perguntar. Aí eu falei... Deputada, como presidente, né, da COF, o senhor disse que tem dinheiro. Tem dinheiro para a saúde, né? A gente sabe que tem 9 bilhões por ano que vai para a saúde. Dava para fazer um hospital sírio-libanês em cada região administrativa do Distrito Federal e manter, porque o orçamento é anual. É grande, hein? E o que falta, então, pro hospital funcionar? E ele? Gestão. Ele Gestão. Falou gestão. E do governo, na base do governo. E assim, ele passou pelos 3 últimos, hein? Sim. Passou. Mas eu já imaginava, Aí e me eu, deu esse e eu já presente, tinha cara, falado ao que eu, vivo. talvez ele não ganhasse, porque no meio da campanha dele eu senti... Me aparentou um cansaço. Não sei se você também teve essa sensação de que parecia que o HCL começou e depois deu um... Ah, velho... Já tô aqui, agora vamos até Eu o não cheguei a final. acompanhar muito dele, eu fiquei tão focado na do Hermeto. Esse não sei. Dava? Pode ser uma... Eu? Não vi, não. Porra, eu que... Você, Foi? você e o Você viu Hermeto? isso aqui? Eu nunca imaginei. Vi, não, bicho. Alguém viu aqui? O carro dele cheio de adesivo do Roosevelt. Nunca ele falou vi que na tava rua? Deus me livre. Não vi, cheio de Hermeto. adesivo do Roosevelt no As carro. redes sociais Eu tudo não escancarado, vi, não dava cara, nem pra ver Vi, cerveja. não. Jornalismo isento. Ainda bem que eu conheci ele hoje, porque disseram que ele tava andando com carimbo na testa assim, Hermeto. Tava. Na testa não tava Ele não, mas tirou no já. peito, nas costas. Foi Cara, você, vou te né, que fez falar. aquele negócio. Eu vi um negócio num babado, num coisa de fofoca. Jornalista faz tatuagem do candidato. Não foi, não. Não, brincadeira. Só pra eles, né, descontrair na conversa. A do braço foi, a outra não foi não. Não foi, não. A da virilha foi a outra do virilha foi outra pessoa. A nessa virilha não fui eu. Mas, cara, o HCL, eu fiquei com essa impressão. Pareceu que ele próprio tava desacelerando. Mas é muito cansativo, cara. Não imagino. E ele é um cara extremamente inteligente. Já tive o prazer de Você entrevistar ele algumas vezes. participou das 2 últimas eleições ou mais? Não, participei mais, cara. Mas assim, Participei 100%. Tá desde a do Café Coordenei- Filho. Não, eu coordenei a última que... Não, na verdade não, foi Do da- Figueiredo já era profissional. Deodoro da Fonseca pra frente, todas. Não, isso não, mas Jânio Quadros. E aí que é uma coisa que as pessoas... A ideia da vassoura Ah, foi dele. eu falei da vassourinha. E as pessoas criticam, elas não criticam as coisas certas. Ninguém fala nessa cidade, tem que ter muita coragem pra poder falar, que o governo do Juscelino Kubitschek foi um dos governos mais corruptos da história do país.
Principalmente da melhor era democrática. E aí, tanto é que o Jânio Quadros ganhou com o jingle Varre, Varre, Vassourinha, que falava que ele varria a corrupção pra debaixo do tapete, mas ele deixou um legado, que não foi ele que inventou, que foi a capital. Interiorizou o país, não é só a capital, ele interiorizou o país, né? Sim, Economicamente, as rodovias e tal. Mas ele fica tão grande assim porque ele morre também, né? E aí enterra e todo mundo respeita, não fala mais tipo Ayrton nisso. Senna. Cara, e É sabe isso, o do que é muito Morreu no engraçado? auge, morreu no auge. Morreu na hora que podia voltar. E depois ele se une a Carlos Lacerda, ao DN, PSD, uma Sim. união histórica para tentar voltar, mas a revolução, que eu chamo de ditadura, não permite. ditadura, Collor, não tem Collor outro nome, como ditadura. caçador de Marajás, aquela coisa toda. Eu chamo de ditadura porque as pessoas falam revolução, mas revolução é aquilo que vem de fora para dentro. Sim. Ditadura é aquilo que vem de dentro para fora. O golpe, quando se fala golpe, é aquilo que vem de dentro para fora. Que foi o que houve. Que foi o que aconteceu. Né, as duas vezes que nós O do tivemos Temer foi um militarismo- golpe? Cara, eu entendo que foi um golpe. Eu entendo Amém. que foi. Não, eu entendo que foi. Mas eu não posso dizer que o Temer foi um Golpista. presidente ruim. Não, um presidente ruim. Também acho que não. Eu acho que foi um dos melhores presidentes que nós tivemos nos últimos tempos. Acho que o que ele cometeu, a justiça tem que né, efetivar. E se O tiver que Temer, ser ele tem preso, tem que ser postura. Vamos ser bem sinceros. É. Cara, ele tem lá o jeito engraçado dele. Pra que tanta mesóclise no meio das frases? Mas ele tem postura. preso. Tem. Sabe, porque Ó, pra não, você você que não consegue lembra- imaginar o Temer falando, imbrochável, pelo amor de Deus, tem não, como, velho. Não. Não renunciarei. Não, mas eu nem digo só pela Não postura. renuncio. Não digo pela postura como forma de elegância que ele sempre foi. Mas eu Não, digo saber se como. impor também, Cara, né? como é que um cara consegue sentar com um Senado e a Câmara e falar assim: vamos cortar, vamos fazer um teto? Um teto de quê? De gasto. Mas de gasto de quem? De vocês. Não, mas gasto nosso? É. Por quê? Porque o país tá quebrado, pô. Eu preciso Não, mas disso. aí tá quebrado, mas a gente não pode fazer um mensalão? Não, Não. não, tem Espera que um- cortar na carne. Vamos cortar todo mundo. Por quê, cara? Porque assim, porque vai ter uma eleição, vamos cortar na carne. Cara, ele Ele é bem articulado. convenceu, Habilidoso, né? ele Ele convenceu sabe o parlamento articular. a votar contra ele. É a primeira vez na história desse país. Nunca Então, antes na assim, história desse país. é a mesma coisa de você chegar aqui, Habilidoso. eu tirar sua meia sem tirar o seu sapato, entregar e falar que, pô, eu achei sua cara essa meia, toma aqui. Ele fez isso com o parlamento. E aí ele Aí o cara ainda fala, não, pô, que legal, você acabei fala de assim, perder a minha. Aí você fala, não, é fácil, ele tinha um rabo Acertou. preso com muita gente. Muita gente tinha um rabo preso com ele. Cara, eu não sei como é que ele fez, mas ele fez. E aí, a contínua ele faz o quê? A flexibilização das leis trabalhistas. Como assim? Ele colocou o direito trabalhista, que era um negócio intocável, Sim. aos 13 anos, né, que veio, e ele falou assim, não, vamos flexibilizar. Por quê? Porque o Brasil tá quebrado. E aí a gente precisa botar o pessoal para empreender mais do que para regrar isso aí de uma forma que valorize o trabalhador e prejudique o empresário. Vamos dar um jeito, vamos quebrar um pouquinho aqui? Sim. Então, assim, foi o último que fez grandes reformas Sim, no Brasil. e essa reforma Mas também, tinha que estar preso. ela tem, com certeza. tem traços dessa reforma que eu acho muito interessante. Tem várias discordâncias do resultado final. Mas o fato que ele conseguiu olhar, e isso falta aos governos, ele conseguiu olhar para os dois lados. Eu preciso melhorar a vida do empresário, mas eu também não posso jogar tudo nas costas do trabalhador. Uhum. Né? E que isso falta. Falta. Né? Porque hoje, ou a pessoa tem uma pauta, eu sou dos empresários, eu não ou então eu sou só do trabalhador, o empresário é mau, essa criatura capitalista do mal. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Ó, como vocês falaram do tema aí, né, eu acredito que é impossível a gente falar de política e não falar das eleições, eu recebi aqui agora o plano de governo, que eu tinha lido já o plano de governo do Bolsonaro e tinha dado uma pincelada no plano de governo do Lula. Mas aí eu recebi o oficial agora. Tá bom? Não, assim, vamos ser bem sinceros, eu não sou bolsonarista, né? Mas o plano de governo dele tá, pelo menos visivelmente, já começa pela forma como ele apresentou as propostas para o país, ficaram muito mais dinâmicas, né? Se você espera um país transparente, isso, na minha visão, passa até pela forma como você apresenta isso para o seu eleitor. E aí eu não sou bolsonarista, mas tem que tirar o chapéu. Né? Que foi muito bem apresentado. Agora, o do Lula realmente assim, tá uma bagunça. Eu acho que ele gastou muito dinheiro com advogado e não tem gastado o dinheiro dele com quem fez diagramador, não fez. Não tem. Não, nem tô falando disso. Eu tô falando da parte Nem se preocupou teórica mesmo mesmo. em Essa parte aí eu montar, relevaria. pensar o sabe? Brasil e tal, entendeu? Não, se pegasse, sei lá, um estagiário Já direito saía. do sexto semestre e fala É assim, a cara, narrativa monta nós isso aqui em forma versus de... ele e pronto. E... Cara, mas Não, ficou muito e ruim. quando chegar lá a Ficou gente vê. Isso agora já uma era crítica, esperado. uma crítica aos dois, tá? Nenhum dos dois tem propostas objetivas para o Brasil. Nenhum dos dois. Fato. O primeiro que eu vi tá muito bem montado, mas do Bolsonaro ele já começa o plano de governo dele falando do PT.
Eu acho que é um amor assim que ele tem. Tem. Ele Vou fazer igual o Bolsonaro falou com a repórter. Deve sonhar pensando no Lula. Ele deve sonhar pensando no O Lula. Lula tem um Então, lote na cabeça dele enorme. Mas na É, verdade, aí um ele- precisa do. Pra eles existirem, um precisa do outro. Precisa. Sim. É um Isso o Ciro Gomes tinha razão. É um maniqueísmo que precisava ser feito, né? Porque a gente precisava da luta do bem contra o mal. E aí eu acho que eles fizeram muito bem E aí, feito. pra um, o mal é o outro e vice-versa. Sim. Exatamente. Né? Exatamente. Na prática não existe o bem e o mal. Pra um time, o mal é o outro e vice-versa. Exatamente. Aí eu só vejo um risco muito grande nesse imbróglio político todo, pra nossa geração, que eu pretendo ser... Pretendo eu, como cidadão, pretendo deixar um legado, uma mensagem pra minha geração. Eu acho importante isso, né? E o que eu acho perigoso nesse maniqueísmo, nesse dualismo, nesse antagonismo que se criou nessa eleição, gera pessoas extremas, como Roberto Jefferson, por exemplo. Ah, o Jesse é louco que ele fez Por uma ontem. ideologia, Maluco, por uma luta de ideologias para poder criar temas que talvez não sejam a solução do país. Sim. Né? Vou fazer uma crítica alegórica. Se não é fiscalizar o que o cara tá fazendo na vida privada dele que vai mudar Sim. os problemas do Brasil. Assim como não é também ali você implementar Tá até uma tradicional, política né? mais social que vai resolver. Eu acho que você tem que olhar igual você falou, pros dois lados. Se ele Exatamente. conseguir olhar... Mas não teve isso. Então, assim, eles E é muito estão doido. imbecilizando o Brasil. É cara. muito doido você pegar que o Roberto Jefferson era aliado do Collor, Era é brilhante pego no todo mundo. mensalão ao lado do PT, Sim. se torna o auto-intitulado Leão Conservador e termina... Porque, vamos combinar, acabou a carreira política dele. Ontem Já ele tinha ele acabado, enterrou. né? Inclusive, ele enterrou o PTB também, né? PTB Ele acho que enterrou. fez um deputado federal. E o Padre Kelmo. PTB Eles era levaram o Padre Era Kelmo. top 10 dos partidos. Ele levou o Padre Kelmo. Ele fez o partido do Getúlio Vargas ser um partido conservador. Sim. Que loucura. PTB. Ou seja, Partido Trabalhista Brasileiro. O Partido Trabalhista Brasileiro virou um partido conservador. A conta não fecha. Não dá pra debater partido, não. Não dá. Você sabia que o Partido da Mulher Brasileira foi um dos partidos que não atingiu a cota de mulheres? Ué, mas o candidato do PMB aqui era um homem. Sim. Na última eleição. Tá vendo? Aliás, o candidato a presidente era um homem que virou Brasil 35. O PMB é da Suede Haidar, né, que é do Rio de Janeiro. E aí ela tinha essa ideia de fazer o PMB como Partido das Mulheres Brasileiras, da Mulher Brasileira. E ele era vislumbrado. Qual que era a base? O líder que eles se inspiraram. Barack Obama. Aí eu fiquei meio sem entender. Não tem. Eu falei, pô, Tinha mas uma foi mulher Berta não, assim? Lutz, né? Alguém... Não, era o Barack Obama. E agora, eu acho muito legal também do plano de governo do Bolsonaro, que ele já começa com uma vitória garantida. Que é combater o comunismo. Ah, mas tem Porque a única vez que o Brasil chegou perto do comunismo foi em 82, na Copa, quando jogou contra a União Soviética. E foi o mais perto que chegou. Mas Não, é teve o plano narrativa, né? Cohen, em 63, né, que ocasionou aí esse golpe militar. Eles fizeram uma carta, o exército fez uma carta, falando pro povo brasileiro que o comunismo invadiu o Brasil. Aí o próprio exército deixou vazar sem querer a carta, e aí o povo ficou desesperado. Vai ter um negócio comunista no Brasil, é melhor as Forças Armadas aí. E diz assim, não, mas O cara guardando a caneta que escreveu, peraí, deixa que eu resolvo. o povo apoiou lá, a ditadura, é claro, meu irmão, tá falando que ia entrar um monte de guerrilheiro aqui e atirar pra todo lado, o povo ia apoiar quem? As Forças Armadas. Aí corta pro guerrilheiro em Cuba enrolando charuto sem saber nem o que está acontecendo no Brasil. Quem foi responsável que vazou esse documento, que era Quem interno? foi? Quem foi? Ultra secreto. Não sei quem foi. O que você acha que dá no segundo turno? Dia 30 agora. Acho que Lula Você por acha uma que dá vitória Lula? apertada. Você acha, Vitória você? apertada. Eu acho que dá Bolsonaro virada muito apertada. E você, Duvan, acha que dá quem? Eu tô achando que. Não digo que eu vou votar no Lula, hein? Ou nem no Bolsonaro. Não, sim, claro. O que você acha? Nem eu, mano. Mas olha só, eu acho que o Bolsonaro cresceu muito nessa última semana. Eu tô achando que essa virada vem pra ficar. Você acha que o acho vai Roberto daí. atrapalhou? Não, acho que não. E Acho você, que não. vocês acham? Cara, eu acho que atrapalhou demais. Atrapalhou E você? Ele tentou passar uma mensagem que ele não conseguiu. Atrapalhou Acho que muito. velho. Atrapalhou muito. Não, e até digo um minuto, prometo que eu não demoro. É porque você falou, eu amo falar de política, pô, o cara me chamava pra falar de política aqui. Não, a mensagem que o Roberto Jefferson tentou passar, eu entendi, tanto ele quanto o Alexandre de Moraes. Só que o meio pelo qual eles se utilizaram pra passar foi errado. Total. O Alexandre de Moraes tentando imputar a decisão dele de forma arbitrária e o Roberto Jefferson reagindo a essa decisão. Montesquieu tinha a tripartição dos poderes. Sim. E ele dizia o quê? Só o poder regula o poder. Então o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer por meio do judiciário? Olha só. Ele quer regular os O outros. Bolsonaro é o presidente do executivo. Ele é maioria no legislativo. Mas se ele aumentar o número no STF, ele vai dominar o judiciário e não tem poder para regular mais poder.
Então ele tá dando uma resposta enérgica, a justiça tá dando uma resposta enérgica. Só que a forma como ela tá dando essa resposta tá sendo utilizada da forma errada. Aí o que o Roberto Jefferson falou? Pra poder confrontar o poder, eu preciso de medidas extremas. E ele tentou fazer isso, só que a forma como ele fez também foi errada. Acho que Granada passa Granada um pouquinho foi- assim. Um pouquinho assim. Mas eu do precisava limite. desabafar isso. Caramba, Vicente, eu tava Não, aqui tudo jurando bem. que ele tava senil e você deu uma explicação que eu não imaginava que ele poderia Mas ter o pensado Roberto nisso. Hein? Jefferson... Não, assim, isso eu penso, tá? Também pode ser Não, que mas passou eu na cabeça concordo. dele Pode também ser que ele seja tá senil mesmo. louco mesmo, vai ser, tá bom. Quem Essa é a pensa- minha visão. Quem pensa Fire que in o the Roberto hole. tá doido, o Roberto não tá doido, não. Ele sabe Não, onde ele ele entrou pra funciona. Ele sabe. Ele sabe onde entrar pra briga. história. Ele sabe entrar Só que pra eu acho que a minha E visão outra, é que se saiu do fosse- controle. Eu vi muita Saiu do controle. gente. Saiu. Saiu do Passou controle. um pouquinho. Eu acho que ele ia mostrar o fuzil, eu vou resistir, não sei o que, só Agora, que qualquer até o primeiro pessoa- disparo. Pô, dava os tiros pra cima. Qualquer pessoa do Brasil é recepcionado pela Polícia Federal. Dá tiro e joga granada. Acontece com ele. Não é. Toma 80 tiros de advertência se fosse preto e pobre. Entendeu? Simples assim. Era 80 tiros de advertência. assim, E os caras negociando, conversando. tipo de fuzil. Não, o né, videozinho do policial Não, você- rindo com ele foi É isso ótimo. que eu acho ruim. A mensagem ficou ruim porque você imagina se você vai na Você acha que favela. o Anderson cara Torres ter ido joga. lá piorou? Não. O Anderson Torres eu acho que é insignificante. A cagada foi tão grande quando o Anderson Torres passou batido. Eu nem lembrava se você não tivesse falado aqui. Eu tenho um amigo. Não que ele seja uma pessoa insignificante, mas Sim, nesse- entendi. nessa situação. Nesse contexto. Ele foi O insignificante. padre Kelmon apareceu mais. Com aquela foi mais cena dele relevante. entregando a arma. E aí se E o pessoal achando que o padre... nunca mais iríamos falar de padre Kelmo, Não, né? cara, se o Roberto Jefferson tivesse feito igual o Abençoado Lula ainda, fez, tá aqui a arma, ó. se o Roberto Jefferson tivesse clamado, o pessoal, não vem aqui pra porta de casa que o Alexandre de Moraes tá querendo me derrubar. Aí ia começar a mutar gente. É. E ele começava a fazer esse clamor na internet. E o povo ia cercar a casa dele de gente. Eu concordo. Igual o Lula fez. Eu acho que ele não foi estratégico. Se ele tivesse ido pra outro lugar, se ele tivesse tentado amutuar a gente pra Mas- polícia não entrar, aí ele passava a mensagem. Cara, que se ele queria tivesse de jogado um resistência. balão d'água, era bom. Não, Entendeu? não. A que Tinha que ponto- mostrar força. Se ele pega um balão de água, toma. Era menos horroroso do que ele fez. Cara. A manchete, Roberto Jefferson agride delegado da Polícia Federal com um balão balão d'água. Agora ele... Ah, não, mas não poderia porque ele é na residência Delegado dele. quase morre afogado. Era hidrofóbico. É o subtítulo. Eu fico pensando nos policiais, cara. Deve ter tomado um susto do cacete, né? Você não imagina, Do você nada, fala, o vou cara pegar um mó velho. administrativão, falou assim, pô, vou ter que cumprir esse mandado. E o cara joga uma granada. Eu vou lá pegar Deve um ter velho. falado. Eu vejo no fundo, tá lá ele gravando o vídeo e a mulher falando no fundo. Pega o calmante dele. Pega lá o calmante dele, pelo amor de Deus. Pega o calmante desse homem. Ele tá lá, eu vou recuperar a força, a liberdade. Vai ser pior. Eu vou dar mais tiro. Se vier, eu tô mais forte. E eu fiquei pensando, esse cara tem um arsenal, porque ele posta um monte de foto com Não, fuzil. mas hoje mostrou. Tinha um Tinha um arsenal. arsenal. Tinha um arsenal Eu acho na que a casa mulher dele. deve ter falado, cara, com quem que eu casei com doido, cara? Eu casei Ele com tem um cara arma que pra tá ficar dando 3 tiro. dias aqui. O cara tem... O que ele espera, né, velho? Ele tinha arma pra ficar Cara, 3 mas ele dias é em doido confronto. desde quando ele denunciou Nossa, o mensalão. Desde que ele era né? gordo. Ele era gordo. Lembra que ele era gordo? Ele era doido desde que ele era gordo. Pô, ele exagerou, cara, na mensagem. Roberto Jefferson. Não, completamente. E outra E coisa. eu vi assim, muito bolsonarista chateado com o Bolsonaro. Tá, do ponto de vista... Também acho. Do ponto de vista jurídico. Não, ilegal. Confrontou a lei de uma forma totalmente Mas e aí, o que dá errada. pra ele ali? Tem que ser preso, pô. Tem que Mas ser dá preso. uma pena Resistiu à grande? prisão. Pena grande? Dá. Eu acredito que sim. Quase- Existiu- 4 tentativas de homicídio. cara. É. É a acusação. Que ele Tem tá que ver se lançando. vai cair na tentativa de homicídio, porque ele disse que Ou levou se um tiro. vão dar uma É, porque avisada. ele diz a todo momento que teve um tiro que ele só reagiu, que eu acho que é uma tese, que ele, né, pô, mas você imagina, o cara vai na casa do Roberto Jefferson, prendeu o cara, ele vai chegar atirando, pô? Vai. Ah, jogou a granada, ele atirou. O cara pode até ter Não tirado sei, na não sei. hora que o Roberto atirou, né? E aí no segundo Que é o tem- mínimo. Não tem como É, você não, aí provar tudo que bem, atirou pô. primeiro e É tal. o mínimo. Você toma um tiro de fuzil. É. Cara, Você é o pecava mínimo. Não, e outra, se você reparar, Quantas o Roberto balas tem Jefferson na é um minha- cara que tem uma mira boa, e ele em alguns momentos disse que parece que tava com a luneta. Não sei se é verdade. Mas ele acertou o carro pra deixar marcado. Senão, por que ele deu tiro pra cima? Ele queria que ficasse marcado, ele queria que aparecesse. Ele queria virar notícia no jornal. Na nacional. cabeça dele isso era bom. Não, eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que já tem dele, tempo que o que ele foi presidente não pode abandonado nem- pelo Bolsonaro. Já tem tempo que o Bolsonaro largou a mão do Roberto Jefferson. Só que ele não sabia disso. Não, sabia, pô, sabia. Acho que não. Deixa eu te falar. Ah, Eu acho que sabia. não, acho que não. Eu acho que ele tá ali, ó, forçando a barra ali só de... Não quero pra levantar a teoria da sobreviver, ué. conspiração, mas depois você vê de onde saiu, de que estado que saiu, o mandato de prisão do Roberto Jefferson. Aí pode ser a teoria da conspiração. Sai Só do Rio de de onde? Janeiro. Do Rio? Sai do Rio de Janeiro. Do delegado da Polícia Federal que foi trocado pelo Bolsonaro. Não tô fazendo teoria da conspiração. Mas quando o Roberto Jefferson foi preso, eu não vi ali uma por exemplo, igual ele fez com o cara que foi a primeira, candidato a Senado a primeira no prisão, Rio. a primeira?
Aí eu não sei. Porque nessa foram não, porque tantas, o né? Alexandre Eu não sei mandou, ele mais. tinha muita... Não, essa foi porque ele descumpriu. Aí teve uma primeira. Tinha muito Mas o que posso estar fazer. enganado, posso ter me Mas faz equivocado, sentido, a posso ter análise olhado, faz sentido, posso ter faz olhado sentido. errado. Mas faz sentido. Mas aquele cara que foi candidato a senador no Rio de Janeiro, Daniel Silveira, eu até acompanhei a relatoria do processo dele na Câmara de expulsão lá do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O Bolsonaro tentou de tudo pra soltar o cara. Chegou em alguns momentos que ele anistiou pessoas. E o Roberto Jefferson? Concordo. Então chega nessa fase, nessa reta final de eleição. Mas segundo turno. Eu ia Como é que o chegar cara no vai anistia bater? agora. Será é que ele tem coragem de anistia no fim do ano? Acho que não. Vai pegar muito mal. Vai por causa do vídeo que ele soltou. Repudiável. Porque bandido tem que ser tratado. Só faltou ele repetir o que ele falava antes. Bandido bom é bandido. Só faltou essa frase. Só faltou essa frase. Então, assim, chega na reta final, eu vejo, posso estar enganado, mas eu vejo que o Roberto Jefferson lançou o Padre Kelmo pra puxar uma parte do conservadorismo e tirar a voto do Bolsonaro. Aí é conspiração minha. O Luiz Gustavo deve ficar puto Mas comigo o pessoal do Lula vai achar que ele lançou pra ele dar aquele show lá do debate. Mas você não acha que foi bom pro Lula isso acontecer? Mas, Vicenzo, Não sei, minha visão também, né? Não, eu falei justamente que eu não achei que deu ruim o negócio do Roberto Jefferson, justamente porque os canais de direita, por exemplo, vamos dizer, sei lá, a Globo, por exemplo, é o único link que ela puxou desse evento... A Globo é de direita? Não estou dizendo isso, não. Acabou o Mas podcast. também não é de esquerda. Mas também não é de esquerda. Também não é de esquerda. Mas foi o único A link Globo que ela oposição, conseguiu puxar em relação ao esse ataque do Roberto Jefferson foi o link que o Padre Kelmo fez com o Bolsonaro no debate. Então, assim, a Globo, por exemplo, não linkou o Roberto Jefferson ao Bolsonaro em nenhum momento. Você entendeu? Cara, ontem no Fantástico, a repórter falou bem assim: aconteceu, trocou tiro, tal, a polícia prendeu e quem foi negociar foi o Padre Kelmo, aliado de Bolsonaro no debate. Exatamente. Foi o Como único fantástico. link. Foi o único link. Porra, mas... Foi o único link, Cara, foi o Padre candidato a Kelmo. presidente, porra. Mas A assim- repórter fala, aliado do Bolsonaro Não, no fez, debate. fez dobradinha. mentiu. A palavra foi... Não, eu entendi. fez dobradinha. Talvez a mídia... Eu até digo pior que mais. mentiu. A mídia, e nenhuma delas, aproveitou isso como um fato político. Eles não aproveitaram como um fato político. Não, pois é. Tentaram somente com o Padre Kelmo. Mas se você analisar o que o Bolsonaro apoia como uma forma de você ter liberdade de defender sua propriedade? Arma. É. Entra. Página 14, se eu não me engano. São 48 páginas do projeto do plano de governo do Bolsonaro. Um deles fala sobre a garantia da pessoa ter arma. Né, se defender com arma. E o que o Roberto Jefferson fez? No caso do Não Roberto, só se 35. defendeu... não, com um fuzil de... Ele não No mínimo só se 14. defendeu, mas ele foi o cara que confrontou um poder, e aí eu vou personificar na pessoa do Alexandre de Moraes, que tá o tempo todo caçando quem? O Bolsonaro. O Alexandre de Moraes tá o tempo todo, isso tá visível. É. Que até falo que é da forma errada. Né? O legado do Temer é o Alexandre de Moraes? É mesmo, foi o Alexandre de Moraes, foi o Temer. Foi o Foi o Temer. Temer. Verdade. Mas muita gente, isso eu já vi várias Daqui vezes, muitos chama anos vamos o... nos lembrar disso. Chama o Moraes de o último freio do Bolsonaro. É, muita gente chama mesmo. Ele é o último freio. E o Bolsonaro não teve coragem de enfrentar E o o Alexandre Alexandre é de Moraes. corajoso, E o Roberto teve. O Roberto. Então eu vejo muita gente chateada com o Bolsonaro, porque fala, pô, mas você não tá falando que esse cara tá atrapalhando? Então, cadê aquele Bolsonaro de 2018 que eu vou ter que bater na mesa e falar, não, vamos, fecha essa porra, como é que é? Você acha que tira Vou os fechar votos dele, você. então? Tira os votos dele, Eu então? acho que deu uma brochada. Viu? Isso foi principalmente... Mas acho que o pros- Bolsonaro ganha. É pior ainda pros eu também indecisos. É pior ainda pros indecisos. É. Porque o indeciso liga a televisão e fala, Mas cara... eu não acho, não. Eu acho que o indeciso, eu acho que a bolha, sim. A bolha fica puta e não vê o Bolsonaro sendo um Bolsonaro raiz. É isso mesmo, tem que dar tiro, e blá, 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 entendeu? O indeciso, não. O indeciso, ele vai ficar tipo assim, porra, cara, eu quero menos esse ou menos aquele. Então, só quando você vê um sendo associado a outro com um fuzil, pelo menos ele pode até falar assim, cara, eu não gosto do Lula, aí eu ia no Bolsonaro, mas eu vi você quer saber, eu vou nulo. Isso pode tirar voto. Porque pega mal pra... Cara, é uma história insólita. Quando eu comecei a acompanhar as notícias, eu falei, não é possível. Não tem cabimento. Parece filme, né? É, pai, eu falei, o Roberto Jefferson com um fuzil contra a PF. Cara, que filme Eu horroroso. não quero que lembre de mim pelos mandatos que eu tive.
Vou reescrever essa história. E na minha cabeça... Tiro com a federal. E a minha mente é um pântano. Já imaginava ele sem camisa com a faixa vermelha em cima da casa, assim. O cara que... Não é A possível. gente voltou, Aí eu- né, na história. Acho que foi em 1954, se eu não me engano, teve um impeachment no Rio Grande do Norte que a votação teve tiro. Porque ia impeachment o governador. Aí eles falaram, não vai impeachment o governador aqui no Rio Grande do Norte, não, porque aqui tem macho. Eles chegaram na Assembleia, o Carlos Lacerda até foi pra lá. Chegaram lá e começaram a dar tiro. Pá, 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 e ganharam a eleição. À base de tiro. Aí depois ela foi caçada. A eleição foi caçada pela STF. Não, mas já teve... Eu não lembro a data. Já né? teve Pai do assassinato. Collor. O pai Pai do do Collor Collor matou matou, dentro acho do que foi um Congresso. senador dentro Um do senador dentro do Congresso. Congresso. Verdade. A verdade. tiro. E Pai- matou o errado, inclusive. E derrou o tiro. Foi? Ele matou Tá de errado. sacanagem que Não, ele ele mirou matou em errado. um, matou errado. Foi, ele E matou. depois o filho desse cara virou presidente do Brasil. Virou presidente. Isso. Aí depois virou senador. Pra você que e não quase lembra, foi governador. É, claro. Agora. Ele vinha bem nas pesquisas. Acho pior é quem fala do Renan, né? Que agora vai ter 2 Renan senador, né? Dois. senadores Eles Renan. estão se Pai e multiplicando. filho. Cara, eu amo o Nordeste, amo Alagoas, mas sinceramente, Lira, 2 vezes o Renan. O Collor, gente, pelo amor de Deus, tem mais Parece gente que em o filho Alagoas. é bonzinho e tal. Parece que o filho é... Paz e amor. Filho do Renan. Tá seguindo os passos do pai, né? Tipo, você falar assim, não, vamos, o filho do Marcola é gente boa pra caramba. O filho tá seguindo os passos do pai, só não pode contratar jornalista bonito. E dá um problema. Cada um tem a Mônica Levinsky que merece. Os caras têm volta aqui. umas piadas internas aí que a gente... Não, tá aqui. Ei, volta aí. Vamos lá. Em off eu te conto. Deixa eu pegar aqui. Você lembra dessa? Da Não. jornalista? Não. Não? O Renan não teve um filho com a jornalista? Um filho fora do casamento com a tem Mônica? pão, Não. Como é que é o nome da sabia. mulher lá? Não é a Mônica, não. A Mônica é do A Mônica é do... Do Clinton. Do Clinton, é. Não lembro dela, mas ela é Levinsky. bonita. Ela é uma jornalista bonitona. Thiago Manzoni. Deixa eu ver a hora aqui. Minha mulher tá assistindo, não. Pode? Thiago Manzoni, 5,90. Vai daí. O Elito Luiz, 16,68. Cara, pra você É, ver agora, o menos acabou? votado teve 16 Acabou. mil votos. 10 mil votos a mais do que o da última Não, eleição. foi a Daisy. 12. A 11, velho. É, 12. 11, verdade. 12, negócio É verdade, assim. verdade, verdade. Agora, assim, interessante porque é o seguinte. Pode passar rapidinho. 16. Vai subindo aí. Pode passar rapidinho. 18, beleza. Próximo. 30, 15. 15, vai. Próximo. Próximo, vai. 15. Vai. Ó, 15. 11. Não, ela foi o vazarão da parada. Mas assim, o menos votado foi o Pepa com 15 mil votos. Em outras eleições, você tinha uns 3 ali sempre que entravam com Leandro 6, Graz, 7 mil. Sardinha, Júlia Le- Luci. Os 3 entraram no 6 a O 7. Daniel ali. Donizete teve 7 mil votos, 8 mil votos. Mais um, tá vendo? E agora não, hein? O Azarão foi com 12. 12. E. Mas o Pedrosa era pra ter tido mais votos, cara. Você acha? Acho. Ele fez um trabalho bom. Esse negócio de estar... Não digo a equipe do partido em si, mas de estar num partido que não é nem lá nem cá, atrapalhou muito a nominata inteira. Poxa, e o União. A Sandra Farage poderia ter tido mais votos. O União, a gente Letícia, achava que o poderia Alex fazer Carreiro, 2, pessoal. talvez o terceiro, um O federal. próprio Daniel Radar. O próprio Daniel Radar teve uma votação ruim pelo trabalho que ele tem. É. Se ele tivesse talvez num partido que fosse mais aliado a alguma mas coisa, nem que fosse com Ciro. O fato do presidente ter virado o primeiro suplente da Damares, você acha que o partido meio que desligou deles? Totalmente. Então, no mínimo, o perderam uma presidente, cadeira o distrital. Manuel Arruda fez um trabalho, eu não posso ser injusto. Ele apoiou a Damares como se fosse a eleição dele. Né? Ele fez a eleição dele Até com a porque Damares. se ela virar ministra, Aí a é eleição aí é você, dele. né? Aí é você, né? Né? Você que tá dizendo. Você acha que Mas ela vira, assim, não? aí eu acho que o partido não conseguiu encorpar, talvez com a Damares, da forma como... E aí teve gente que ficou meio receoso. Ninguém sabia o que ia dar essa eleição, cara. Se eu fosse o Bolsonaro, eu não colocaria ela de ministra de novo. A Damares não. é muito mais útil Eu acho no que ela é Senado. muito mais combativa no Senado. Ela é muito mais útil no Senado. Você ela sabe de alguma coisa. No Senado, cara, eu vejo ela como o bolsonarismo Vamos encarnado. manifestar. Ela é o bolsonarismo encarnado. Ah, no mas eu Senado. deixaria ela lá. Eu também, no lugar dele. Ela fazer Eu renunciaria e deixaria uma ela lá. barulheira ali, meu irmão. Se eu fosse ele, eu não. renunciaria e deixaria ela lá. Tô satisfeito, né? Tem a Damares lá, vou renunciar. Se vira. Cuidar da minha Foi vida. embora. Que loucura. Agora você quer ver, eu acho que deve estar no final aí, mas só pra poder já deixar pra próxima que eu tô me convidando. Oxi, Quem fez um trabalho do ponto de vista estratégico, político, não posso deixar de falar que foi o Ibanez. Ganhou a eleição no WO. Total. Sim, Total. ganhou a eleição no... Total. Se ele não ganhasse no WO contra o Regufe, né? Ó, Regufe, você não é candidato. Se ele não ganhasse assim, ele ia pro segundo turno com quem ele queria. Ouvi nos bastidores que até estimulou
a campanha do Leandro Graz. Porque se ele vai pro segundo turno com o Leandro Graz, ou os bolsonaristas votam no Ibanez e a máquina, com todo aquele aparato da máquina, ou eles vão votar em quem? Era Ibanez e Graz. E o Graz falando Então o nome do ele Lula todo ganhou. dia. Ele ganhou Não, mas pra no mim, primeiro turno, mas se fosse o segundo ganhava. pra mim, a representante do Lula era a Queca. Sim. Não, mas o Graz foi bem, cara. Ah, não achei não. Ele Não. foi bem... 6 mil votos pra 400 e tantos. Ah, mas foi Não, o mas Lula. é- Mas é- ele soube... Eu vi muita gente falando, caramba, se esse cara não fosse do Lula, eu votava nele. Mas é porque a Queca, ela te Porque ele se lembra... posicionou muito bem. Ele tinha Agora, se o Lula ele não tem ganha, preparo. acabou pro Graz. Vai fazer o que da vida dele? Não, se a Sandro, oposição, ferrenha, ia ficar... Mas aí ele não Famoso tem. pra cacete. Mas aí ele não tem. Você oposição onde? ó, por exemplo, Ele não tem. Ele não é do Não, mas PT. se o Lula não ganha, ele ganha, que você diz, né? Não, se o Lula não ganha agora no segundo turno. Ah, tá. Porque o Lula ganhando no segundo turno, na pior das hipóteses, ele pega uma secretaria em Ele é algum um ca- ministério. Me diz quem é a nova cara do PT. Nova. Em Brasília? No Brasil. Não tem. Ele é a próxima geração do PT. pô. Estão falando até Ele vem que... pra federal, não sei nem se vai estar vivo ainda, que é o 50º, 90º mandato dela. Então, ele vai ficar o quê? Sempre na Erika Cocai? Não vai ter que uma hora vir um Leandro Graz? É, a Erika vai ter que tentar o Senado na próxima. São 2 vagas, É, já ué. deu, né? 3 de É a federal, hora. 2 Então, de assim, aí ele distrital. vem. Onde é que ele vem pra distrital? Você acha que esse cara não vai ter voto? O cara teve 460. Ah, tudo bem que é pra governador. Você divide por não sei quantos e Ah, chega mas no não sei Senado. não, você não viu o Ele ficou muito Hollenberg conhecido, aí? cara. Não conseguiu ser federal. mas pensa o seguinte, mas a aí Queca... não é- eu acho que o preparo do Leandro Graz é muito maior do que o do Hollenberg. Muito Vou nem falar do mais. Agnello. Vou Muito nem mais. citar o Agnello, porque ele deve estar bravo comigo até hoje. A Queca lembra o PT raiz. Aquele PT mais Isso combativo, ó, Robert Jefferson. Quem é esse Roberto Robert Jefferson? Jefferson, olha aí, ó. Bob Jeff aí, ó. Vem, PF, vem Era em isso mesmo mim. que eu imaginava. Né? É muito A doido. Queca representa aquele PT raiz, aquele PT militante mesmo, que não existe. Rapidinho, você não conseguiu falar com o Jorge, não? Não, ele não atende, não tá me Entende não? atendendo. Não, o Grecinho acabou. Que o Grecia acabou. Foi Deve comprar estar mais. pintando a barba nesse exato Fui momento. comprar né? mais. E o Graz, não, ele é uma esquerda mais refinada, ele fala bem, É. ele é um cara mais tranquilo. Eu estive no ato com a Simone Tebet lá no Conic, ele fez um discurso excelente. Ele é bom. Ele fez um discurso, ele conseguiu inflamar o público. E o público estava lá para ver a Simone Tebet. Ele é bom. Ele sabe falar, ele sabe levar, ele consegue pegar o melhor que ele pode extrair da Ele militância. deu um passo grande. Dificilmente ele ia ser reeleito deputado distrital. E É. ele sai Mas da ele foi urna, né, corajoso. como candidato Também ao acho. governo, segundo local, enfim. Foi Também corajoso, acho. foi muito mais longe, eu acho que até ele mesmo imaginava. E outra, se o Lula ganha? Ele vira secretário O de cara tá em ministério. Brasília, né? É, O cara tá em Brasília, pô. é. Ah, vou pegar uma subsecretaria, vou pegar um FNDE no Ministério da Educação. Não, ele Vou tá- pegar ele- um ministério do não sei o quê. O cara ele, tá em ele Brasília, fica pô. bem, ele fica bem, ele fica bem. Fica bem pra caramba. bem. E a Flávia, o que vocês acham? Coitada da... Bolsonaro ganhando, o que acontece? Com a Flávia? É. Vira ministra de novo? Tomara, porque ela... Eu acho que não. Vira não? Não, tomara, ela fez um trabalho bom. Ela foi Segov. Ela foi Segov, fez um trabalho bom, só que era a hora da Damares, pô. É. E deveriam ter percebido isso antes. Que dava tempo. Deveriam ter percebido isso antes. Né? A Dava Flávia tempo. seria reeleita deputada federal. Quem fez... Aí é o segundo nome que eu ia falar. O Ibanez foi para mim o maior jogador da seleção. Ele ganhou no WO. E se não ganhasse no WO, ia pro segundo turno com quem ele queria. Mérito dele. Bacana. Segundo jogador. Celina Leão. Celina Leão não seria reeleita, na minha visão. Ela não seria reeleita deputada federal. Até porque o partido não fez. Virou vice-governador. Ela descia pra distrital, talvez a vaidade não deixasse, não sei, ela nunca falou isso, mas eu acho que não deixaria. Eu Talvez acho eu que também não viria. Acho que na legenda que ela formou ficava difícil. Ficava Ela ia se difícil, queimar com porque ela todo não ia mundo. ganhar. É. Ela ia expulsar Não, todo ela mundo. podia pô. até ganhar. Então, ia Expulsava todo acontecer mundo, isso. pô. E aí ela falou: peraí, vice não precisa ter voto. Sim. Eu acho que ela foi um dos pilares pra falar assim: deixa a Damares vir. E tem duas coisas ainda. Deixa a Damares vir, não, e pô. tem duas coisas ainda. Ela hoje é uma das grandes expoentes do time das mulheres em defesa do Bolsonaro em nível nacional. Sim. É a Celina hoje. Sim. Que é presidente lá da comissão das mulheres, aquela coisa toda. Tá viajando com o Damares, com o Michele e tudo mais. Você tá sendo eufêmico. É porque ela é presidente do partido do Ciro Nogueira, pô. Também, né? Ela é presidente do partido do Ciro Nogueira. E aí, mas assim, o que eu falo? Poxa, ganhou uma projeção, vira vice-governador no Distrito Federal, ganha uma projeção bolsonarista nacional, e eu acho que pra mim é natural que ela seja candidata ao governo do Distrito Federal em 2026. Se não vier Regufe e Prudente, ela ganha. Você acha que o Prudente ganharia dela? Eu acho que ela ganha do Prudente. Não, acho que ela divide de voto com o Prudente, aí o Regufe ganha. Se trabalhar. Se não trabalhar, toma ataca. E os Arrudas?
Tu acha que eles não Cara, eu acho vão que descansar o descansem governo? errados, cara. Descanse em paz na política. Eu acho que o Arruda é Arruda sempre um fica grande fora. estrategista. Na última eleição, o Arruda foi o maior estrategista da eleição. O Arruda foi, sem dúvidas, o maior. Ele inflamou todo mundo pra sair. Inflamou o Fraga, inflamou o Foi. Isalci, inflamou todo mundo. Foi. Alírio, Eliana Pedrosa, não, vou te apoiar, não, vou te Foi, apoiar, foi, vou te apoiar. foi isso Lascou mesmo. com todo mundo e entrou forte. Foi isso mesmo. Nessa, o Iban... Tirou tinha o todo mundo, Ibanez. todo mundo que tinha voto pra Todo dividir voto com a irmão. Flávia, ele Todo tirou e a Flávia mundo, foi a mais todo votada. mundo. Aí nessa dizem internamente que ele teve uma briga com a Flávia, que ele falou, já que eu não vou, também você não vai. E falou, porque se a SLI não tivesse jogado e o Arruda tivesse falado, não, vem de vice aí. A Flávia era vice hoje. E a Damares era senadora. Ah, mas quem que ia tirar a Flávia de lá? A Celina não ia peitar a Flávia Arruda como? Não, Se o Arruda falasse, a vice vai ser a não do naquele partido momento de do presidente. composição, só que eles tinham certeza que a Flávia seria a senadora e certeza. bancaram o Senado. E pro E Ibanez... não acreditavam no crescimento O da Ibanez Damares. teve 2 senadoras bolsonaristas, 2 ex-ministros bolsonaristas, candidatos ao Senado apoiando ele. A primeira e a segunda colocada apoiaram ele. Como é que ele ia perder a eleição? Com a distância pro terceiro Uma lugar com vínculo grande. com a sociedade e uma com vínculo com o presidente. Se ele quisesse falar, não apoia o presidente, não, então apoia a Flávia. Não, o povo aqui não tá me interessando, não, o Bolsonaro tá forte, apoia a Damares. E as duas pedindo voto pra ele. As duas. E a Rosilene muito atrás delas. E ainda cresceu bem, ainda me surpreendeu na Sim, reta final. Ainda sim. cresceu bastante. Então vocês acreditam que os Arrudas não disputam o governo em 2026? Acho que os Arrudas, se a Flávia Arruda tiver no ministério, ela tem alguma chance de sobreviver, porque ela fez um trabalho você acha que o Regufe de tem autonomia. força pra vir disputar o governo? Se ele trabalhar, ele tem. Se ele não trabalhar, vai tomar um ataque. Meu amigo, Regufe. E eu acho que ele quer vir trabalhar, eu acho que ele tem Você acha que o história. Prudente tem essa força pra na próxima disputar o governo? Cara, eu acho que sim. Eu até subestimei, foi um erro meu. Numa matéria que eu soltei, eu subestimei o Prudente, porque ele falou que ia ter mais de 100 mil votos. Eu falei, cara, acho que vai ter mais de 100 mil votos. Eu acreditava também. Aí quando eu vi, num determinado tempo, o O Prudente... que ficou esquisito Fica- ali no partido foi todos os outros candidatos não tem nada, ficou muito esquisito. Ah, mas não ia, pô. Mas o Alírio O Alírio é pra forte, mim, o Alírio é forte. teria mais Mas votos, guarda-gente teria mais votos, vários nomes ali teriam mais eu votos. acho que eles deixaram pra investir e estimular o candidato no final. Aí Eu acho que pro eleitor também ficou muito claro, sabe? Olha, aqui é o Prudente, acabou. Os outros aí não tem Ficou, chance, verdade. então eu não vou ler. Agora, você sabe uma dúvida? Ou eu vou no Prudente ou eu vou em Vou até outro. aproveitar, o calibre do programa, Conectado ao Poder, e o calibre também de quem acompanha e escuta aqui. Eu fiz um estudo na jurisprudência eleitoral e para ver, né, quem seriam os suplentes que poderiam assumir. No que eu estudei, eu acredito que tem tese para, por exemplo, deixar o Alírio assumir a cadeira. Porque tem a discussão dizendo que se o titular tem que obrigatoriamente atingir 10% do coeficiente eleitoral, o suplente também tem que ter 10% do coeficiente eleitoral para assumir a suplência. Só que, Não sabia disso, não. só que a legislação não exige isso. A legislação só diz que o titular tem e que o Depois, suplente tem que depois assumir. que fechou. Quem é o suplente é o suplente. Só que aí o que acontece? Porque a vaga, o nosso sistema eleitoral brasileiro, ele é partidário. Então a vaga é do partido. Se ele for suplente, ele tem o direito de assumir a suplência, mesmo sem ter os 10% do coeficiente eleitoral. Mas só não pode assumir como titular em caso de vacância. Ou seja, se o cara for cassado, se o cara morrer. Aí não pode. Aí ele assumir como titular, ele precisa ter os 10% do coeficiente eleitoral. Entendi. Esse é o último entendimento que eu vi pelos TRS, pelos julgamentos que tiveram no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Ceará, se não me engano. Então fica uma E aquela briga do PSB? consultoria, se alguém precisar aí, eu tô aqui à disposição. Aquela briga do Essa é PSB Essa é boa. com o Gilvan Máximo. Eu tenho uma ação dessa no Maranhão. Né? Eu até cuidei, fiz uma consultoria pro Hildo Rocha, né, e pra Rosiane Sarney, que são do MDB do Maranhão, porque eles estão pedindo a recontagem dos votos. E lá, dependendo de quem cair, e esse, infelizmente, tem que dizer isso, depende do entendimento do desembargador eleitoral que vai pegar a ação. Porque a legislação eleitoral, ela é muito genérica, ela é muito ruim, muito vergonhosamente ruim. Também acho. Então ela dá a margem para a interpretação do julgador. Tem de sal, tem de doce, depende de quem é. Cara, a gente viu por exemplo, gosto do José Gomes, mas a gente viu um cara caçado Segurou até o até final. o final. No outro dia ele podia... Depende de quem caiu. O cara foi unânime, o cara perdeu no tribunal. Então, assim, a nossa legislação dá muita margem para interpretação. No Distrito Federal, dependendo de quem for o julgador, né, o desembargador que vai pegar essa ação. E aí, se o Hollenberg não tiver a vaidade, né, e falar assim, filha, te amo, mas eu vou contratar alguém
Não que seja competente, pelo amor de Deus, ela é muito Você acha competente. que não ela deve faz um ser, trabalho. não deve ser a filha É, porque cuidando? assim, eu acredito que depende de quem vai cair. E dependendo de quem vai cair, infelizmente, é melhor determinado advogado com determinada especialização. Mas no caso do Hollenberg, ele não, o partido dele não atingiu o 80-20, não é? Aí que tá. Pelo que eu vi, tá? Não estudei esse caso, então vou falar aqui de forma panorâmica. Tá. Não analisei o caso. Eu vi que o Júlio César foi eleito por média. Se ele foi eleito por média, não fizeram o coeficiente eleitoral para a segunda cadeira. Sim. Então, o Gilvan Máximo, que gosta do Gilvan Máximo também, ele também foi eleito por média. Qual média? 70-30? Ou ele entrou na 80-20? E se teve a eleição por média do Júlio César, a eleição, a próxima regra que deveria ser aplicada é qual? A regra 80-20, a regra 70-30 no partido que não entrou. Mas ali, no meu entendimento, eu não sou do direito eleitoral, mas no meu entendimento é o seguinte: quem atingiu? Quem atingiu? Esse, está no páreo. Quem não atingiu, acabou. Não tem nem mais diálogo com esses. Foi o caso do PSB, não atingiu. Então não tem nem mais diálogo. Mas aí qual que foi? Eu Então, entendo assim também. Né? Então assim, e aí as sobras vai ficar com quem atingiu. É, aí que tá. No Maranhão não foi assim. No Maranhão o MDB atingiu, a Rosiane Sarney foi eleita, mas quem entrou foi de outro partido, se eu não me engano, o PSD. Se eu não me engano, foi o Edilásio. Nossa, a legislação tá bagunçada, hein? E quem entrou foi o Porque PSD. se vale pra lá e não vale pra aqui, ou vale pra aqui e não vale pra lá, não tem como. Então, assim, eu entendo que, por exemplo, no Maranhão, o Hildo Rocha tem que entrar. Porque se o Se partido o Gilvan atingiu, entrou aqui, o Hildo Rocha tem que entrar lá. Entendi. E, no, E se o no Hildo não entrou frigir dos lá, ovos- entra o Hollenberg aqui. E no frigir dos ovos, eu acredito que vai depender muito do jogador. Não vai depender da Aí lei. é poder demais pra quem tá julgando. Essa falta de clareza. Não é? Porque os o cara escolhe o que ele quer, ué. Eu vou olhar, foi até uma pergunta boa. Eu vou olhar com calma. Não gosto a do Vicente, contagem gosto do Felipe. É o Felipe, acabou. Eu vou ver a contagem dos votos. foi mal. Eu vou ver Mas você vai parar no TSE. Você vai parar no TSE. O problema é. Agora o negócio é o seguinte: dia Tem que ser 1º rápido. Dia 1º de que ser fevereiro, rápido. quando o Gilvan assumir, acabou. Acabou. Até porque Esquece. a propositura da ação é até a diplomação, né? É um requisito. Você tem que entrar com a ação até a diplomação. Se entrar depois, acabou. Será que julga até lá? Não acredito. Né? Não, mas acho que ele já ingressou com a ação. Eu não sei se ele Não, vai já ser ingressou caçado. agora, é. Não, mas ele tem que ser caçado até a diplomação. Eu acho que. Sei, vamos Por que ver. você colocou Mas ele? a Eu filha vi dele é de uma rabo boa de olho aí. advogada, viu? Que fique claro. Encontramos uma foto original, né? E a foto que ele posta agora nas eleições. Aqui, ó. A original é aquela lá. Perfeitamente. Sacanagem. Queremos saber qual é a foto original. Gosto aí. muito do Jorge, mas a barba é pintada. Então, Essa daqui era só com essa roupa, e a outra era com a outra. Né? Cara, pior que eu olhei rápido, por aí. o Gabigol. Fica parecendo o Gabigol. Vocês não valem nada. Bota isso pra ele depois. Sacanagem. Eu quero essa daí também. Vou mostrar essa Não aí conheço também o Jorge Viana. Não conheço. Sangue bom demais. É? Meu irmão Muito, de muito fada, boa. você viu minha aeronáutica junto lá há 6 anos. Eita, Tive a beleza. oportunidade. Sangue bom, sangue bom. Muito bom, muito, Sangue muito bom. bom. Conseguiu achar uma pauta boa, né? Achou ali o lugar Sim. pra ele. o O nicho Barroso, dele, né? o Barroso ajudou um bocado, Ajudou mesmo. porque aquela Pô, suspensão... e ele explodiu de voto. Sabe o Ele que é o pior? Tu tava aqui no dia que eu entrevistei ele pra TV? Tava. Cara, eu perguntei pra ele em off. Quantos votos você acredita que vai ter? Ele falou, Sandro, se forem justos comigo, eu vou ter uns 30 mil. Aí na hora eu pensei naquela outra pessoa, que eu não vou dizer o nome, que falou que ia ter 120. Eu pensei, falei, não vai, 30 não vai. Pensa aí, né? Na Veio. Bel, no 30 mil. Arlete Sampaio? Não, brincadeira, né? A Alete, tirar o chapéu também, né? Conseguiu, Elegeu. elegeu, não Gabriel saiu candidato Gabinete. porque não quis, e elegeu lá o chefe de Gabriel. gabinete dela. E o Agnello? Nem Já tentou. deu, né? É, né? Já deu, né? Chega, né, cara? Ele ficou Chega. doido contigo, não? Quando você soltou dizendo que Foi ele... legal. Você Não, entrou, eu foi entrei com a ação, não impugnação. foi? Foi eu que entrei notificando a inelegibilidade dele. Nossa. Não. E aí ele pediu a minha retirada da ação, dizendo que eu não era legitimado, e eu já sabia que eu poderia não ser legitimado. E aí na matéria do Metrópolis até sai assim, ele deixou um gancho. Eu deixei gancho. Eu deixei óbvio. Mas E você pedi sabia- a intimação do Ministério Público para atuar no feito. Mas quem não era? deixei em Quem gancho, era? não. Eu falei, tem lá na minha petição. É a intimação do Ministério Público para atuar no feito como fiscal da lei. Ele entrou, olhou a legitimidade do Ministério Público e foi lá e propôs e se lascou. Ah, e o Ministério Público propôs. Foi. Eu fiz uma Você notícia só de inelegibilidade. provocou. Eu fiz um pedido de inelegibilidade. Só que eu sabia que ele ia pedir para derrubar porque eu não era candidato. Eu precisava ser candidato para poder propor ação. Aí o que eu fiz? Pedi na ação que o Ministério Público atuasse no feito. Porque quando eu fosse me tornar inelegível, o Ministério Público fala, beleza, ele está inelegível, mas eu posso propor, me daqui. Aí o desembargador entendeu o meu como notícia de inelegibilidade e a ação de inelegibilidade veio pelo Ministério Público. O seu Agnello te odeia. Ah, mas ele assim, eu acho que ele tinha que me agradecer, porque ele ia passar vergonha na eleição.
Você acha? Ah, cara. O cara foi governador do Também Distrito acho, Federal. Olha como é que tá a saúde médico. Eu também acho. E Médico. outra, ele prometeu ficar 90 dias como secretário de saúde, não ficou nenhum. Ficou nada. O cara foi nada pelo... foi pelo um pelo- governo. E eu vou te falar, uma pessoa... Eu não fiz isso porque eu nem sou bolsonarista. a pô. pessoa Eu fiz porque eu acho um Hollenberg- absurdo o cara fazer o que ele fez e querer vir mentir pro povo, não. A pessoa Agnello, Aqui, Agnello. Nada contra você, mas aqui nessa cidade aqui, enquanto eu estiver aqui, não. eu vou te falar, a pessoa Agnello... Cara, você foi... Chamou na chincha, hein? Foi top. Aqui Chamou não, na- hein? Não, e eu falei... Aí eu Eu vou fiz te o falar, vídeo... assim, foi tipo Roberto Jefferson. Foi tipo- Aqui não! Não, pode pegar, eu fiz o O vídeo. pau vai cantar! Não, mas eu não vou dar tiro não, nem... Umas granadas no bolso. Aqui não, Agnello, hein? Meu debate é democrático. Se você quiser sentar um dia pra gente debater, eu me coloco à disposição de debate. Eu vou te falar, um cara top ele. É. A Não, pessoa nada contra a Agnello. pessoa dele, não tem nada contra... Nem conheço ele. A gestão dele foi horrível. É isso. Mas É ele isso, é um cara legal. Cara, e Muito desvio, né? O que a gente percebeu aí o que tá- mais me chateia no O governo Agnello é não que era ele do tinha... Agnello, não, era do PT. Aí E era um outra- monte de ilha, cada um cuidava do seu lá, uma Outra confusão. coisa, ele tinha uma oportunidade na mão excelente, cara. De melhorar a Teve, saúde. De melhorar. Ele teve uma oportunidade Pô, o Lula na era mão. presidente, cara. Isso que eu ia falar, ele tinha um presidente da República. É, cara. Ele tinha um presidente da Ele tinha um República, presidente da República. Quase ele ninguém tinha um teve presidente isso. Quem do teve isso? Senado, Tinha. ou era da Câmara, e Tinha. tinha um presidente da Câmara Legislativa. Ele tinha tudo. Tinha tudo pra Tinha ser o tudo. melhor Pra governador fazer da o que cidade. quisesse. E não fez. É um governo que, várias vezes, não é piada. Eu esqueço. Eu venho contando, eu venho Roriz, Arruda, eu lembro do Rosso. Tinha um outro. Cristóvão Hollenberg. Tinha um Ih, menino tá ali no faltando meio. alguém. Ih, o Agnello. Mas, cara, essa é verdade. Cara, hoje em dia, o problema da saúde é crônico. É. Tem uma proposta que eu já vi algumas pessoas. O Robério foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, mas eu sei que essa ideia não é só dele. De, por exemplo, se formou em universidade pública, em medicina, é obrigado a servir. Cara, eu uso serviço público. Eu tenho abordado isso aí nas entrevistas que eu tenho feito, na campanha, eu abordei bastante. Eu acho que é válido, cara. Cara, só eu tenho ressalvas. Bem socialista, assim, o negócio. Mas eu, Não, mas eu tenho uma mas ressalva. sabe o que é o lance? É o seguinte, ó. Hoje, quem é que forma os melhores médicos do país? As universidades públicas. Então, todos nós estamos aqui agora reunidos, pagamos para esses caras se formarem. É mérito deles passarem no vestibular? Mas a gente está pagando. Só que, poxa, o cara é médico. Pediatra, é difícil demais pediatra na rede pública. Por quê? Ortopedista. Porque ganha muito bem na rede privada. Então os certeza. caras não querem ir pra lá. Sei lá, vou te fazer pagar aquilo. 20 mil, de 15 mil, 18 mil, 25 mil. Pô, na rede privada eu vou ganhar muito mais. É mais confortável, o ambiente é mais agradável. Eu não vou. Então, assim, poxa, aí, beleza, governo Agnello, ou governo Ibanez. Pô, inaugurou aí um monte de UPA-UBS. Então, assim, você tá investindo em estrutura. Mas cadê os caras? Governo Ibanez contratou um monte de médico. Mesmo assim, ainda falta. Então, eu acho que para nível de Brasil, não só DF, Brasil. Cara, se você não tiver mais médico, se não for mais competitiva essa carreira, se ela fosse assim, tão valorizada da forma que está sendo, você não vai ter, cara, ninguém vai querer. Pô, tu acabou de formar em direito. Aí tu tem que se matar pra tirar uma OB. Aí depois, bicho, tu vai ter que ir pra rua arrumar cliente se você não passar no concurso Difícil público. pra E é Cara, difícil. aí se Difícil vê um cara pra no governo cacete. e fala desse Matar um leão por dia. Aí o cara, pô, pinta o carro no governo, 20 mil aqui por mês, trabalhar 6 horas, tu vai na hora. Aí o médico fala, não quero. E outra, Cara, deixa eu te falar, na rede pública, um monte de médico passa no concurso E não e vai. ele não quer assumir. Ou ele assume, fica lá alguns meses e fala, não quero isso pra minha Você vida, viu e que sai. você viu que no último concurso, não lembro qual foi a especialidade, teve um candidato, e a nota foi tão ruim que não chamou. Que não deu nem pra chamar o cara, Não né? deu pra chamar. Numa nota de nota máxima 100, o Ah, cara ah, tirou aí- 14. Aí, Vicente, Foi bêbado fazer, no mínimo. aí, Vicente, você Ele nem era médico, o cara pipoqueiro. Ou Tipo, era. vira o cara de jaleco. Ô, vem. É do Jorge. Vira o Jorge. Não sou enfermeiro, não interessa. Escreve faz aqui. aqui. Mas o que eu penso? Barba Qual que é a bonita. qual que é a minha ressalva? Eu uso serviço público. Há muitos anos nos planos de saúde eu uso serviço público. O serviço já é, cara. Os caras já te tratam de um jeito. Já é público. No privado já Você tá ruim. imagina um moleque saindo na universidade pública tendo que trabalhar lá obrigado. Eu posso Pensando que- contextualizar? Posso contextualizar? Pode. Se você fizer um recenseamento na UNB, você vai ver que esse moleque que você tá citando provavelmente é um cara do gelzinho no cabelo, Com certeza. que anda de BMW. Com certeza. Né? Imagina ele no serviço público tendo que triscar em gente. Cara, ele não vai. O tratamento que é ruim. Que ficar exemplo, pior. que exemplo. Pô, mas não vou fazer Não o quê? tô fazendo uma crítica aos médicos do Serviço Cara, Federal, eu pelo acho amor de Você fez Deus. a construção perfeita. Eu contextualizei, cara. conheço um assim. Eu Quase que conheço eu um monte, velho. Fulano. Eu pensei um cara na Mercedes, na BMW, no cara, Audi. Sim. E aí o que eu acho? Eu acho que você, de certa forma, colocar uma sobrecarga e uma profissão em detrimento de todas as outras, em detrimento da própria Isso profissão, que eu ia né? falar agora. É ruim.
É ruim porque, assim, você desestimula os médicos a trabalharem no serviço público. Eu acho que isso serviria muito melhor se você conseguisse ampliar, né? Como tem a FAPEX, se você conseguisse ofertar mais vagas Aqui para no medicina, Distrito Federal. porque Não, e é aí é a lei da isso. oferta e da demanda, vai ter mais médico. Então, meu irmão, ó, você não quer trabalhar aqui não, tem quem queira. Você citou advogado. Cara, por exame, O dele é minha bom mulher é também. advogada. Minha mulher é advogada. Cara, é uma vida difícil pra caramba. É. E ela fala, maior problema é que se você for numa árvore e sacudir, cai 4 advogados. Porque vai formando. Médico não é. Não. A vaga é muito pouca. Então Se sacudir a ave, cai 4 advogados. Cai Se 4 você advogados. quebra sua perna, não vem nenhum médico pra te Mas salvar. pode falar um negócio para suas esposas e namoradas, aí, respectivamente. Se você entender aonde você mora, advogar é maravilhoso. Sim. Eu fiquei 10 meses lá na Lean, no Amazonas, fiquei como procurador lá também aqui no TJDDF. Quando você consegue encontrar um nicho, e no Distrito Federal o melhor nicho só aqui tem Supremo Tribunal Federal, só aqui no Distrito Federal tem STJ, só aqui tem TSE, só aqui tem CGU, só aqui tem TCU, só no distrito, na capital daqui. Se eu sair daqui em 15 minutos eu tô ali com despacho com qualquer ministro. Se você entender isso, você vai perceber que todos os escritórios de fora do Distrito Federal, do Brasil inteiro, precisam dos advogados aqui do Daqui. DF. Aí quando você entende isso, você fala, putz, É muito a mais faculdade inteira pra É porque às vezes ela não gosta. E outra Aí ela tá tentando outra área. É. Aí Eu- nessa eu- área, eu- se eu balançar tenho a essa- árvore, eu- dá ruim, entendeu? Eu tenho essa impressão. Mas o que eu tava falando é o seguinte. E outra coisa, eu queria que essa mesma visão fosse ampliada, não só para medicina. Por exemplo, a UNB oferta gestão de políticas públicas. Conheço pessoas que formaram muito bem, inteligentíssimas, que não conseguem emprego. O governo tá precisando. Em vez de botar um cara comissionado que se formou em letras, mas ele é amigo de alguém, o cara não se formou na pública, mesmo critério, velho. O cara se formou bem, então vai lá, com certeza vai ser bom. É uma cota para quem estudou na escola pública. Pronto, cara. Só que no caso da medicina, a cota é obrigatória. É, Com a- compulsória. compulsória, tipo assim. Você É que nem quando o cara vai pro militarismo e vai pra lá, vai ser médico só daqui, Sabe o que acabou. eu acho que poderia ser feito nesse diapasão que Mentira, vocês não é colocaram? Eu acho que se você pegasse os grandes hospitais, por exemplo, eu vou começar a cobrar consultoria. A gente tem que começar nesse programa aqui, cobrar uma consultoria pro governo, que eles vão pegar várias ideias aqui. Pegar o hospital de base, vou dar um exemplo aí, posso estar falando uma grande besteira, mas o hospital de base é um dos maiores na minha visão. Eu pego esse hospital, tem muita coisa que chega lá, e aí vou citar um cara que caiu e machucou e tem que ver se o osso tá quebrado. E tem um cara que caiu de moto e se lascou inteiro. Né? Qual que é melhor? O cara atender o que se lascou inteiro logo. E tem um cara que só caiu ali de bicicleta, tá só machucadinho. Pá. Dá pra esperar. Dá pra esperar? Não tem um centro de atendimento de emergência das universidades particulares e públicas para atender esse pessoal. Sim. Então você descentraliza, você dá prioridade a quem tem que ter prioridade e você coloca esses parcerias, médicos né? iniciantes, que são residentes, numa parte específica. Mas- Falava, cara, eu tô com dor de cabeça. Então vai lá naqueles Mas na médicos lá que prática vai não resolver. funciona, não. Não funciona. É que nem tem as UPAs aí e tal. O cara passa mal, ele vai direto pro hospital. A UPA é pra isso, mas o cara não vai, ele vai pro hospital. E falta um incentivo aí e eu vou também puxar a sardinha de novo, né? Que eu gosto muito da área do direito digital. Eu acho que falta um incentivo para que a comunicação saia dos grandes veículos. Eu acho que tinha que incentivar, Verdade. por exemplo, na Câmara Legislativa, aquelas mídias que a gente sabe, né? Vamos falar aqui que a gente sabe que tem aquelas mídias que vão para quem eles querem. Aquelas Aquelas mídias que você só consegue se você tiver um ano de CNPJ com KNAI XYZ há tantos isso, anos isso. sem É, alterar tem uma no contrato social, regulamentaçãozinha, se você conhecer o pessoal, se você não conhecer, você não pega a mídia. Esse negócio aí, eles poderiam descentralizar essa verba. São 31 milhões de reais que você gasta com a verba de comunicação na Câmara Legislativa. Cara, os influenciadores digitais, eles falam na ponta. Você pega um Ceilândia Muita Treta pra falar do que precisa no hospital top. da Ceilândia. Audiência violenta. Você Olha o Max pega uma Maciel. Letícia Sampaio, você pega um pra falar de mãe, porque ela tem uma filha, e aí você precisa ter a vacinação tal, que teve uma vacinação agora recente que muita gente esqueceu. Mas aí, Vicente, eu vou te dar um exemplo dos blogueiros. A gente vivia isso aí, até o governo Agnello. Vou dar meu caso pra você. Eu fui perseguido pelo governo Agnello, hackearam meu site várias vezes, eu fiquei na blacklist do Google 2 meses. Era uma guerra violenta. Eu acordava e tinha dezenas de perfis no Twitter me atacando. Era uma coisa de maluco. É um problema com a troca, né? É, Você tem mas que falar bem do cara. o que nós fizemos na época? Montamos uma associação e fomos brigar, fomos atrás de legislação e tudo mais. Eu acho que dos digitais influencers está faltando essa visão. Na hora que eles se organizarem, se associarem, mostrarem o peso que eles têm, procurarem parlamentares e aí apresentarem lá algum tipo de legislação, aí as coisas começam a encaixar.
No nosso Você tem caso, ideia, na tô época... falando que vai sair muita Ué, ideia deixa eu te dele. falar. Vamos candidatar os três? Deixa eu te falar. No nosso caso, na época, tinha é só a grande mídia que levava a mídia. Então, assim, os blogueiros, os jornais Deixa comunitários, meu essas cartão aqui coisas. pra você, se você quiser, não. Advogado pra assinar. Na nossa Opa! época, eu gosto dessas coisas. Parece tipo aquelas coisas de Zeus, Hércules, Nossa, né? E eu formado em publicidade vou loucura. Império Romano, né? É, eu como publicitário vou loucura. Aí, deixa eu te falar, o que rola? Maravilhoso. Se for preso, não me chama não, que eu não sou criminal, mas tem que... Não, aí você Ali não vai com minha correr mulher. risco. É. Só... Cuidado pra não ir lá fazer assessoria. É nem divórcio também, que eu não gosto de separar a família, não, pô. Divórcio não é bom, não. Então, o que acontece? Se eles se organizarem, muda. No nosso caso, a gente já estava à mercê do sistema. Nós nos organizamos. Então, hoje tem legislação, tem tudo. Destino no mínimo 10%. Acaba indo só 10%, entendeu? E isso acaba... Só que assim, não pode... Tem que ter isso aí que você tá falando, tipo assim, um anti-CNPJ, um KNAI específico. Por que tem que ter? Porque senão o cara abre MEI? O cara abre um MEI agora, E o um blog tem, agora, pô? pega uma Bota- indicação, Não, mas o entra... Instagram dá os insights. Não, mas Instagram dá os números mas lá, eu tô te entendeu? falando, nesse caso aí, dos blogs, por que tem que ter um blog, jornais comunitários? Porque senão, que nem você falou, pô, o Felipe tem uma indicação, aí ele abre agora, posta lá uma vez por semana, mas tem indicação, recebe a publicidade, quando não tiver mais publicidade, ele tá nem aí pra aquilo, entendeu? Mas isso acontece porque o portal da transparência é muito ruim, cara. Você tem que fazer triste. um curso pra aprender a mexer naquele site aquilo da é Câmara uma Legislativa. Você não consegue. Eu pesquiso, eu gosto de acompanhar, eu amo essa porra. O do GDF tem mais clareza em relação a isso. Tem um pouco, né, também. Não é o muito da lá essas Câmara- coisas. O da Câmara é horrível, da cara. E é Câmara, de propósito. você tá de sacanagem. Pra você entrar lá, pra você entrar no quanto gasta cada gabinete, você tem que ter um parto. Uma dica aí pra quem quer ser presidente da Câmara, dá mais transparência. Pô, não, os deputados não vão votar. Vão querer isso. Não, pra não, é outra votação. Isso é só daqui a 4 anos, assim. É, cara, é muito bom. Mas os digitais eu acho que é isso, entendeu? Se organizar. Não, você tá certo. E essa CNPJ, se enquadrar. E Gostei outra, da sua ideia, tem um vou fazer CNPJ pra isso? Tem um KNAI pra isso? Não sei se tem, Eu às acho vezes que nem tinha que tem. abrir, cara. Eu acho que tinha que democratizar, entendeu? O cara consegue comprovar e você consegue aferir a veracidade pelos seus insights. Não tem como você burlar o insight. Até pra saber quem é que... Sim, até pra saber quem é que É caro você burlar o insight. Até pra saber quem é que tem comprado, quem não tem e Quem tal. não tem, Tem você gente consegue que tem acompanhar, comprado. velho. Isso é fácil até de Cara, descobrir, fala- é fácil. Eu lembro uma vez eu entrevistei uma pessoa mais de 500 mil de seguidores. Não Não, engajava e outra, coloca a nada. meta. Ó, o cara em tanto tempo, tá aqui 6 meses, não bateu aqui os insights, tem alguma coisa errada, corta, pronto. Fora. Pô, e essa Falta ideia, ter gente pra pensar e boa vontade pra executar. essa ideia, por exemplo, das universidades, porra, é maravilhoso. A Católica, a Universidade Católica, tinha um hospital ali no Areal. Esse hospital não existe mais. Ele foi o espaço hoje em dia de uma grande rede. Não precisa citar nome. Faz falta. Em compensação, o HUB, eu fui lá recentemente, cara, tá caindo nos pedaços. Eu sei que tem Tem um estágio consultório do obrigatório. HUB que é sem brincadeira, a porta tava quebrada na metade. Metade da porta tava quebrada. O resto é um lençol. Não, não é Preto nada. do lado do- Não é nada, o cara fecha, só que tá vendo o pé do cara passando embaixo. Casa da comunidade carente dos anos 80, era assim. É. Cara, mas o ruim é que é tudo burocrático. Tudo burocrático, tudo é muito ruim de você Isso falar. terrível. Quando você fala de digitalizar os órgãos governamentais, é você dar um acesso melhor, não é só você colocar as informações de qualquer jeito, não. Você falou da Sandra, eu lembro uma vez eu entrevistei ela quando ela era deputada, ela tinha uma lei que era pra digitar Sandra tudo Farage? e tal, Pra digitar tudo, você chegar lá, o teu prontuário tá tudo digital, nem sei se isso tá implementado, se tá cara. funcionando. Não tá. Não tá. Que hora é? Hora 10 horas, tá bom, né? Tá bom. Papo bom, né? Muito bom. Por mim, até 2 horas da manhã. Pra fechar de novo, adoro bater nessa Ele falou que tecla. da próxima, se trouxer uma cerveja, ele fica aqui mais tempo. Aí, Mas vamos até amanhã. cerveja artesanal. Rapaz, olha aí, ó. Eu faço churrasco, hein? Meu período no sul foi Dia só... 30, Lula ou Bolsonaro? Pra Lula. fechar. Lula, Lula. você. Não, quem que eu apoio? Quem não? Quem você acha que ganha? Eu acho que é o Pra Bolsonaro. não comprometer ninguém. Não, mas eu não apoio nem o Lula nem o Você tirou o Bolsonaro. negócio? Por que tirou? Hum? Por que tirou? Mano, não sabia que podia usar no ar. Ah, Eu- mas acho que Porra, podia. se o problema é esse, eu tenho mais aqui. Lula ou Bolsonaro, Duvan? Bolsonaro. E você, Felipe? O Lula ou Bolsonaro? Se o problema é esse. Bolsonaro. Eu acho também que vai dar Bolsonaro. Tô achando que vai dar Bolsonaro. Eu vou falar a verdade, eu tô torcendo pra que dê Bolsonaro. É mesmo, Sandro. Então você tá apoiando o Bolsonaro, né? É isso. É. Felipe Olha lá, ó. já. Lula, ó, 13. Felipe. Que é 13. Eu não consigo ler Lula, presidente, e Alckmin no mesmo negócio. Me causa arrepio também. É, eu não consigo. Cara, Só eu você. acho que melhor do que ter razão e ganhar eleição é você passar a mensagem. Eu acho que a mensagem que o brasileiro não entendeu que deveria ser passada é que o voto no Lula tem que ser maior. Porque se ganhar o Lula ou se ganhar o Bolsonaro, o povo vai estar na rua. Mas eu acho que não vai. Não vai. Não vai, não. Essa acho, é a minha- acho que vai, a minha- eu acho que vai diminuir. Não Vai, também aumentar acho, vai tanto, diminuir não. pra caramba. O pessoal vai dar cara aí. Vamos ver o que é que dá. As campanhas são pra isso, né? Na verdade, o Bolsonaro tá lutando pra
reverter esses votos. Segundo turno tá que nem eleição de conselho tutelar. Vê-se quem leva mais gente pra votar. É mesmo. Você não acorda cedo no domingo e leva um brother pra votar em você, não vai ver se tu vira conselho tutelar. Mas assim, vou ser bem sincero. Teve gente que brigou comigo, teve gente que me bloqueou. Eu fui expulso do grupo da igreja. Eu tenho parentes que não falam Eu tive comigo. que sair do grupo da Eu igreja. tenho parentes E que não assim, falam comigo. Cara, não, eu também. Mas não, mas calma aí. Porque Minha você mãe, vota meu no Lula ou porque você imita o Bolsonaro? As Porque duas coisas. O meu foi porque eu não falei. O pior, o meu não é assim. Eu não falei que voto no Lula. Eu só falei que eu não sou Bolsonaro. Aí pronto, irmão. É o suficiente. Não, e teve gente que falou assim, cara, não falo mais com você. Juro por Deus. Teve gente que falou, não fala mais. Você não merece. O extremo Eu falei, mas nem falei, cara, Lula. Eu só falei que eu não sou Bolsonaro. Minha mãe chegou a falar assim, até minha mãe dizer, sabe que eu posso falar isso. Você não quer nenhum nem Ela o falou outro, assim, só eu isso. não criei um filho pra votar em Lula. Eu falei, mas eu não falei que eu votei em Lula. Mas e contra o aborto? Quando se der o voto nulo, então você tá Sabe apoiando o qual é o Lula. pior? Eu falo, claro que Sabe qual é não, o se pior? der o voto nulo é Lula, pô. Sabe qual é o pior? Mesmo se você votar no Lula, se o Lula vencer, se você votar no Bolsonaro e o Lula vencer, não vão acreditar que você votou no Bolsonaro. Mas assim, Qualquer a coisa que nossa... acontecer no governo, culpa do Vicenzo. Eu quase fui expulso do Uber esses dias. É culpa deu tipo um voto, né? Eu quase fui Não, agora expulso se do Uber. se a diferença for Você um que voto, aí eu vou votou falar, nesse foi cara. eu mesmo. Foi eu que votei. Mal, Foi desculpa, eu. mal minha. Não, chegou uma época que tava tão chato esse negócio, tão chato das pessoas querendo me obrigar a votar no Bolsonaro, mesmo eu não votando no Lula, que eu comecei a fazer o seguinte, tinha uma lulista que chegava e falava assim, você vai votar no Lula ou Bolsonaro? Aí eu sabia que o cara era do Lula, eu falava no Bolsonaro. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Aí chegava o Bolsonaro e falava assim, você vai votar em quem? No Lula ou Bolsonaro? Eu falava no Lula. Tá de sacanagem. Tu vai votar no Vou votar no Lula. Aí o cara ficava louco, eu falei, cara, só assim, então... É divertido. Só pra É divertido, não é tem divertido. argumento, cara, É né, muito não- divertido fazer isso. É, É muito. cara. E sabe o que eu faço? Quando eu tô conversando com pessoas que eu sei que são de esquerda, eu falo, cara, o Lula errou muito, tá? Eu vou votar nele porque eu não gosto do outro. E eu votei no Bolsonaro em 18. Eu também Mas votei assim, no Então, sua Bolsonaro. avaliação 18. tá correta, pô. Eu também votei nisso. Ele errou muito, não sei o que. Eu vou votar nele assim, quase a contragosto e tal. Não sei o quê. Eu Só acho quando eu que tô o perto de um Bolsonaro- Bolsonaro, ele fala, aqui é Lula pra caramba, aqui é ProUni. É só porque é engraçado. Ó, uma frase que eu vi esses dias. Se tem uma Não, coisa teve que uma vez esquerdista gosta mais que justiça social, é bolsonarista puto. Uma vez minha esposa... Eu fui de sacanagem, né? Eu não vou votar no Lula, pô. Eu fui de sacanagem. Aí tava eu e minha esposa, acho que votando da Câmara ali e tal. Aí uma galera do Bolsonaro, né? E tinham 2 carros na frente com adesivo do Lula. E o meu não tem adesivo nem do Lula nem do Bolsonaro. Beleza. Aí o pessoal, tipo, fazendo Lula, assim, né? Aí o pessoal começou a cornetar. Aí eu falei, cara, qual que é a emoção de passar na frente de um monte de bolsonarista? É muito Não é que bom, os caras cara. tão É armados. muito bom. Né? Você fazer o L. Aí ela falou assim, que o cara tem que ser doido, né? Eu fui só de sacanagem. Falei assim, meu irmão, o cara... Aí parou o sinal na hora. Eu falei... Eu me dei assim, eu falei, cara, não, tô brincando. Aí o Tô cara- tirando pra cima, pessoal. Papai, o cara vai assim, ó. Calma, galera. Aí eu só peguei, eu virei e falei assim. Aí o cara veio todo puto, né? Jogaram água no meu carro assim e tal, vieram puto. Aí eu falei, lasquei, vou tomar uma tira e tal. Aí o cara, ainda bem cara de boa, o cara só virou pra mim e falou assim: dá o cu e fuma maconha, né? Tu é Lula? Eu falei, não, cara, não, brincadeira, eu não sou Lula, não. Já você dá o cu e fuma maconha aqui, ó, fuma maconha. Eu falei, cara, não é brincadeira com a minha esposa, minha família aqui, foi uma brincadeira que eu fiz e tal, desculpa. Nossa, eu adoro. Se eu descobrir no Instagram onde tem bandeiraço do Bolsonaro, eu passo na frente. doido, Pra mim virou tipo um esporte olímpico. Não, tá doido. E eu já tenho índice pra Los Angeles já. Porque eu adoro fazer isso, cara. Eu adoro. Passa de vermelho lá, né? Sim. Meu Dovan, Deus. obrigado. Obrigado, Felipe, Sandro. valeu pela presença. Vicente, bom demais, papo foi top. Você vai fechar o programa olhando pra aquela câmera ali, ó, e falando na voz do Bolsonaro. Olha só, foi um prazer estar aqui com vocês, mais um episódio, tá ok? Com esses patriotas maravilhosos, tá bom? Dia 30, 22, mais 4 anos, tá ok? Um forte abraço. Brasil, acima de tudo e Deus, acima de todos. Imbrochável, Conectado ao Poder, com Sandro Gelé.